Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Jarason Barbosa, coordenador do programa Encaminhar Ação Cidadã, programa de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. Queria agradecer a todos que estão conosco aí nas últimas lives desse evento tão especial que é o evento Conhecimento Solidário, uma organização do programa Encaminhar Ação Cidadã, em parceria com a Associação FSA Esporte e Cultura, o Núcleo de Futebol Competente e também agradecer ao Batalhão da Polícia Militar de Feira de Santana aí pela disponibilidade e apoio desde o início, se colocando à disposição através do Major Tai e do Coronel Ezequiel para nos ajudar nesse momento tão especial e tomara que a gente tenha realmente muito trabalho e possa entregar às famílias mais carentes de Feira de Santana cestas básicas e máscaras de proteção. E o objetivo também do evento é esse. Então você que ainda não doou, procure o site do PEAC, da UFES, peacufes.com.br e faça a sua doação, doe com quanto você puder. Quem não pode doar, que não tem condições de fazer nenhum tipo de doação, compartilha, divulga nosso evento, que encerra hoje, às 19 horas, com a presença do professor Guilherme Machado, da Universidade Federal de Viçosa. Agora à tarde, estaremos com o professor Fernando Oliveira, que daqui a pouquinho eu já vou estar chamando ele para participar conosco dessa live. O professor Fernando Oliveira, que é técnico do Esporte Clube Bahia, da categoria Sub-17. Queremos agradecer a presença de todos vocês durante essas 2 semanas de evento. Estamos chegando aí na reta final, faltam 2 palestrantes e não tenho dúvida nenhuma que tivemos aí 2 semanas do mais alto nível de palestrantes da educação física e do esporte do Brasil. E dizer para vocês que quem não assistiu às outras lives, vá lá no YouTube, né, no canal do Futecom, Futebol Competente, e assista esses momentos que foram especiais aqui do nosso evento Conhecimento Solidário. Ok? Daqui a pouquinho, então, vou chamar o professor Fernando Oliveira. Já falei para vocês que à noite teremos o Guilherme Machado, que vai estar discutindo sobre as questões que envolvem a tomada de decisão no futebol e a formação dos jogadores inteligentes e criativos. E daqui a pouquinho o professor Fernando Oliveira, técnico do Esporte Clube Bahia, categoria Sub-17. Professor Fernando, que aí tem uma contribuição muito grande, né, apesar do pouco tempo aí inserido na área do futebol a nível profissional, mas sem dúvida nenhuma tem muito a contribuir. Agradecer a presença de todos vocês, os professores aí da JSB Esportes, da FSA, do grupo, né, de que de alguma forma o Fernando fez parte desse processo. Agradecer muitíssimo a presença de todos vocês e vamos nos preparar então para receber o nosso Fernando Oliveira, fazer o teste aí de conexão e torcer para que dê tudo certo nessa live. Tempo chuvoso aqui em Feira de Santana hoje e pode acontecer, às vezes acontece, da conexão não está muito boa. Caso o pessoal caia a conexão, a gente convida que vocês retornem e fiquem com a gente nessa live aí que promete muito. Fernando, que tem muita coisa bacana para passar para a gente, sem dúvida nenhuma. O professor Fernando Oliveira, por enquanto, vocês podem pegar o aviãozinho aí e já divulgar bastante, saudar aí o grande Luan Freitas, saudar aí o Lucas Novaes, Lisandra, o pessoal que está entrando aí, sem dúvida nenhuma, para contribuir com a gente neste momento especial, penúltima live do nosso evento Conhecimento Solidário. Já vejo o professor Fernando, eu quero saber se ele me vê e me ouve bem. Professor Fernando, boa tarde, seja bem-vindo ao evento Conhecimento Solidário. Boa tarde, Jato, boa tarde a todos, consigo te ouvir e ver bem. Bacana. Fernando, durante a live aqui, só explicando as pessoas que estão envolvidas aí, que estão participando do evento nesse momento, nós temos aí previsão de 1 hora de live. Quando eu falo previsão é que se as ideias necessitarem ser concluídas, a gente vai usar a tecnologia a nosso favor, a gente tem possibilidade de abrir mais um momento para a live, então sem problema nenhum a gente vai fazer isso. Durante a sua fala, as pessoas podem interagir, perguntar, na medida do possível, eu vou estar anotando, registrando e trazendo essas perguntas aqui para que nós possamos estar interagindo contigo. Então, vocês aí que tiverem qualquer dúvida ou esclarecimento que queiram do professor Fernando, pode ficar muito à vontade para interagir conosco. Eu acho que uma live ela fica legal assim também. Professor Fernando, em nome do Programa Encaminhar Ação Cidadã, PEAC UFES, em nome da Associação FSA Esporte e Cultura, em nome do Futecom, Núcleo de Futebol Competente, no qual você também faz parte como colaborador externo, nós queríamos agradecer a sua disponibilidade, a sua presença e dizer que será muito bem-vindo as suas contribuições para um momento tão difícil que nós estamos vivendo e a gente está tentando aí potencializar essa dificuldade e transformar ela em oportunidade. E sem dúvida nenhuma é uma oportunidade de estar aqui contigo.
Professor Fernando Oliveira, que é técnico do Esporte Clube Bahia, categoria sub-17, especialista em futebol pela Universidade Federal de Viçosa e, como eu falei, membro do Futebol Competente, Futicom da UEPS, que é o grupo de pesquisa, no qual onde estão sendo gravadas as lives, deixada lá para quem quiser assistir depois. E vem com um tema, né, que a gente sugeriu para o professor Fernando, é o futebol que se ensina e futebol que se aprende no Brasil. Professor Fernando, o momento é seu, fique muito à vontade. Estou aqui hoje, para quem vem acompanhando as lives, eu estou no espaço adaptado, que eu tive que cumprir aqui compromissos de trabalho. Estou aqui nesse momento, neste espaço, também adaptando aqui o espaço também para poder interagir com a live com vocês. Fernando, o momento é com você. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jato, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer não só pelas palavras, mas pela representatividade, pelo aquilo que a gente também consegue identificar enquanto sentimento, né? Acho que são duas, representatividade e sentimento são duas coisas que nesse momento eu preciso falar a respeito dele, especial ouvindo de você, ouvindo nessa live, especial tratando de uma live pelo motivo que ela é, né? Enfim. Então, agradecer pelas palavras, agradecer pela representatividade e agradecer pelo sentimento demonstrado sempre, não só de você enquanto Jato, mas de todas as pessoas que eu sei que fazem parte, não só dos projetos, mas dos desejos e dos sonhos que a gente conseguiu acompanhar de alguma forma no momento anterior. Então, é momento também de externar minha gratidão a todos que fazem parte não só da FSA, mas de todos os processos que eu tive o privilégio de poder participar no início da minha caminhada, né? Não sei se é início, se é meio, se é fim, enfim, eu não sei em que momento a gente anda na nossa caminhada, mas lá onde a gente talvez se debruçou de coisas importantes que hoje a gente ainda faz uso, não da mesma forma, mas faz uso, né? É importante que a gente também esqueça isso. A gente, eu acho que não tem conhecimento nenhum que se repita, né? E o conhecimento a gente passa o tempo todo a se aprender, desaprender, aprender, desacelerar, acelerar, desacelerar, enfim. Então, isso também é um ponto para poder iniciar minha fala nesse sentido. Conta a sua história, Fernando, para a gente, né? Quem é Fernando Oliveira, né? Conta aí um pouquinho para quem não te conhece. Ainda antes de falar da minha história, né? Eu primeiro gostaria de agradecer e parabenizar pela iniciativa, né? Eu tenho falado com o Jadson em especial, né? Sobre as lives, sobre a minha participação, enfim. Confesso a vocês que eu tenho evitado fazer algum tipo de evento nesse sentido. Eu tenho falado muito com o Jadson, uma pessoa que está bem próxima de mim, as pessoas que estão mais próximas por vários motivos, e a culpa não é da live, talvez a culpa seja muito mais minha, e eu vou falar ao longo da nossa conversa sobre isso. Tenho evitado, mas quando partiu do convite do Jadson e com o objetivo central aí da solidariedade, né? Não só a solidariedade com relação à transmissão do conhecimento, das experiências, dos saberes, mas a solidariedade perante o momento e o atual cenário que a gente está vivendo nesse momento. A voz está baixa? Tá um pouquinho. Eu estou te ouvindo bem, mas eu acho que agora vai melhorar. Pode ser o volume. Agora melhorou? Para mim tá bom. Para mim tá legal. Vamos ouvir com a galera aí. Vamos ver. E aí... Aumenta o volume aí, Chapa. E aí é também um momento de agradecimento e de parabenizar por esse momento que a gente vive, né? Da socialização, não só das experiências, mas da socialização com aqueles que estão em uma condição diferente da nossa, né? E por aí eu já começo a minha fala no sentido, a gente vive o mesmo cenário perante o Brasil, a gente vive a mesma crise, mas cada um interpreta e reage e vive momentos diferentes perante a mesma crise. Então, a minha fala ela já passa por aí, né? Por mais que a gente esteja envolvido no mesmo cenário, no mesmo ambiente, na mesma casa, no mesmo clube, no mesmo campo, cada pessoa vai interpretar e reagir a diferentes crises e momentos de forma diferente. Então, é importante que a gente faça esse link também do momento atual. Então, com certeza eu estou numa condição muito mais confortável do que muitas pessoas e com certeza tem pessoas que estão numa condição muito mais confortável que a minha, enfim, perante essa crise, né? Então, é importante que a gente sinalize isso. E aí, falando de trajetória, até falei com o Jaderson, né? Eu já distribuí muito tempo ao longo das minhas lives falando um pouco da minha trajetória e perpassa muito por tudo isso que eu acredito que cada ser humano vai caminhar dentro da sua esfera da melhor forma possível. Eu segui um caminho parecido de vários, mas tomei decisões diferentes de vários, porque as decisões elas não se repetem, né? As decisões perante o cenário da nossa vida, assim como no jogo, elas são imprevisíveis, aleatórias, ela representa uma pessoa, Fernando, que vai ser diferente de uma outra pessoa, que vai ser diferente do Jato, enfim. Então, eu tenho uma caminhada muito parecida com todos, né? Amante da modalidade, apaixonado pelo esporte,
apaixonado especial pelas pessoas, né? Antes de gostar do jogo, eu primeiro passei a gostar das pessoas. Então, o jogo não veio à frente, né? Primeiro eu não passei a gostar do jogo de futebol antes de gostar das pessoas. O primeiro ponto, eu passei primeiro a gostar das pessoas, a partir daí eu passei a gostar do esporte, em especial do futebol. Entrei na faculdade ainda com 17, 18 anos, eu já vou pular para essa parte para falar para vocês que ninguém craque de futebol entra na faculdade com 17 ou 18 anos. Então, por aí vocês já percebem que o nível que eu tinha, mesmo com o desejo de jogar futebol em diferentes níveis, ele se fazia presente na minha vida, mas a sensibilidade e reconhecer o momento que eu vivia era muito mais pertinente ao avançar para as outras áreas do conhecimento para poder estar inserido dentro do futebol, né? Então, entrei na faculdade ali por volta dos meus 18 anos, na faculdade FAM. Logo em seguida, tive a oportunidade, aí eu falo sempre, né, da especialização precoce, né? Eu tive a necessidade e a vontade de não fazer especialização precoce dentro da faculdade, que eu sinto que é o que a gente faz, especial na educação física, né? Então, sempre gosto de citar isso, porque para vocês me entenderem enquanto pessoas, vocês também precisam entender algumas decisões que foram importantes ao longo da minha formação. E uma delas perpassa por isso, né? Por não se especializar dentro da faculdade. Ou seja, eu entrei na faculdade sabendo que eu queria trabalhar com futebol, mas com certeza eu trabalhei com muito mais coisas dentro da faculdade do que propriamente o futebol. Então é importante que isso fique muito latente, assim, para que as pessoas percebam que a nossa formação ela se dá de um processo muito mais amplo, né? Então eu me sinto felizado e me sinto muito, muito orgulhoso das decisões que eu tomei ao longo da minha formação, em especial na faculdade, por poder vivenciar diferentes áreas, né? E saber que aquilo lá na frente ia poder me ajudar de alguma maneira. Então, logo quando eu entrei na faculdade, eu tive a oportunidade também de estar inserido em diferentes projetos, aí inclui as escolinhas na JCB, o FSA Esporte Clube, o Astro, enfim. E aí, ao longo desse processo, também foi legal que eu consegui acumular funções diferentes, né? Então, isso também me fez pensar um pouco fora da caixa do campo, né? Em alguns momentos, para que eu pudesse também opinar dentro do campo de forma diferente, né? Então, o fato de eu assumir funções diferentes ao longo da minha formação me permitiu entender o futebol e as pessoas, não melhor do que ninguém, mas diferente daquilo que eu entendo enquanto fulcral, enquanto importante, enquanto determinante, enfim. Então, nesse processo, a gente passou pelos projetos aqui citados, e logo em seguida a gente conseguiu ter acesso ao Bahia, onde na oportunidade eu fui como auxiliar do 14, inclusive do Jair Taxita, que está aqui na live, aproveito para mandar um abraço para ele. Foi também um momento para mim de muito aprendizado, um momento também de reflexão para mim profissionalmente. Eu tinha um desejo grande de estar em um desejo muito forte de estar em um grande clube, mas para além de querer estar em um grande clube, eu queria estar num ambiente que me permitisse a evolução, né? Às vezes tem vários grandes clubes. O clube grande por si só já te permite algumas evoluções, mas dentro daquela que eu desejava, eu precisava estar num ambiente propício a esse tipo de evolução. Então, junto a isso, eu optei por estar no Bahia. O Bahia primeiro optou, né? O Bahia é muito maior que eu, enfim. O Bahia optou para que eu pudesse estar presente no projeto ainda com o Marcelo Lima. E de lá para cá eu assumi a função de treinador do 14, treinador do 15 e hoje estou, né? Isso é uma frase até que eu aprendi com o nosso amigo Thiago Santa Bárbara, né? A gente nunca a gente está, né? Eu estou como treinador da categoria sub-17 e confesso a você que com certeza é o que eu falo com os atletas, né? Cada passo que eu dou na minha vida para frente, eu penso que vai ficar mais fácil, mais difícil fica, né? Isso foi na minha vida como um todo. Nunca eu dei um passo para frente para as coisas se tornarem mais fáceis, né? Porque cada momento que eu dei um passo para frente, eu fui ofertado e oportunizado a experiências e saberes, desafios e problemas diferentes do que eu tinha dado no passo anterior. Então, eu com certeza hoje me encontro no desafio e no momento da minha vida de um desafio tremendo, muito grande, mas na mesma proporção e na mesma vontade de poder resolver tudo aquilo que me acredita e tudo aquilo que me permite a evoluir. Então, hoje estou como treinador da categoria do Bahia Sub-17 e eu sempre falei isso desde o 14, né? Falei muito para os atletas que talvez estejam aqui na live, com certeza vão confirmar isso, né? É que nem uma competição, né? Eu sempre usei isso em competições, mas uso isso no treino, uso isso para a vida, uso isso dentro de casa, ou seja, cada passo que eu dou para frente em dois viés, seja ele pessoal ou profissional, mais difícil as coisas ficam porque eu sou ofertado a diferentes ambientes. Então, com certeza, esse cenário aí, já respondendo talvez a pergunta do Chapo, né? Do Sérgio. Então, com certeza, esse é o cenário mais novo, mais diferente de todos aqueles que eu vivi anteriormente. Que como foi difícil no 14, como foi difícil no 15, como foi difícil em outras condições como auxiliar, enfim. Mas hoje, com certeza, é um passo dado assim, a nível de experiência e saber muito novo. Então, isso é mais ou menos a minha caminhada ao longo do futebol.
Com certeza a gente poderia passar uma hora aqui eu falando de outras coisas, como fiz isso em uma outra live, mas eu vou aproveitar a oportunidade para falar de pontos tão importantes quanto do que a minha trajetória, mas falar do cenário que a gente está vivendo hoje. Mandar só um abraço aí para João, meu primo, porque senão ele vai ficar chateado. Pode mandar vários abraços, meu velho, você tem direito. Deixa eu te falar, duas coisas que você traz muito forte nesse primeiro momento inicial, e a gente se conhece, né, há bastante tempo, e a gente sabe disso no dia a dia, que é o primeiro gostar de pessoas, para em seguida gostar do esporte e da ação em si. Eu acho que é o que a humanidade vai precisar hoje, mas sempre precisou, vai precisar hoje, vai precisar muito mais no futuro. É um primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo é que você fala dos desafios, né? Eu lembro que o René Simões fala disso, ele falou assim, que um vencedor é um derrotado ou desafiado muitas vezes. Eu não tenho dúvida que, a palavra derrotado não é muito legal, mas se for no ponto de vista de criar a casca, né, para o enfrentamento, eu acho que você tem uma trajetória já, apesar da pouca idade, né, no sentido cronológico, mas você tem uma experiência social muito forte, muito importante, e isso faz o Fernando, né, são as marcas do humano. Pois é, Fernando, vamos lá, você aí está com a palavra, pode ficar à vontade. Vamos seguindo. Ainda tocando em especial com relação a essa questão cronológica, né? Eu não gosto de perder a oportunidade de quando tocamos nesse ponto com relação à idade e experiência, sobre uma reflexão que eu tenho de vida como todo, assim, tá? Consegue me ouvir bem, né? Estou te ouvindo. De vez em quando, já avisei o pessoal aqui, vai ter essa falha, está chovendo muito aqui na região, então a gente vai ter essas falhas de conexão, mas eu estou te ouvindo bem. De vez em quando dá um delayzinho, mas a compreensão está ótima. Legal. Então, assim, eu sempre trago essa reflexão, mais uma oportunidade de falar sobre isso, né? Existem duas variáveis que a gente precisa levar em consideração com relação a quando a gente fala sobre idade, sobre experiência, sobre isso. E as duas variáveis que eu sempre levo em consideração, não só para o esporte, nem só para a vida de Fernando, mas para a vida das pessoas que estão ao meu redor em algum momento, é sobre tempo e intensidade. Então, eu não sou muito de foco, né? Eu sou muito mais de focar na intensidade que a gente vive o tempo, né? Se a gente for parar para pensar, a gente... Talvez tenha... Nando, deu uma congelada aqui para mim, velho. Você está me ouvindo bem? Nando, deu uma congelada. Você está conseguindo me ouvir bem? Estamos falando com o professor Fernando Oliveira, no evento Conhecimento Solidário. A conexão está um pouco ruim, mas se caso cair, a gente volta de novo, vai chamar o professor Fernando, que estamos no início da live, tá bom? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jadson Barbosa, coordenador do programa Encaminhar Ação Cidadã, programa de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, e nesse momento realizando o evento Conhecimento Solidário, a penúltima palestra com o professor Fernando Oliveira. Infelizmente tivemos um problema de conexão, mas estamos voltando e a gente aí recebendo novamente o grupo que estava conosco. Daqui a pouquinho a gente volta com o Fernando Oliveira, assim que ele entrar na live, mas volto a falar para vocês aí que o evento é um evento de socialização de conhecimento em tempos de isolamento social na área da educação física e do esporte, e é também um momento de doação, né? Um momento da gente doar um pouco daquilo que a gente, por acaso, tem a condição de contribuir. Então, se a gente tiver condições de fazer a doação em depósito em conta bancária ou através do aplicativo aí, que a gente está disponível ali no peacufs.com.br, ok? Então, quem puder fazer a doação, deixe sua contribuição. Então, vamos retornar de imediato com o professor Fernando Oliveira, para que o professor aí passe para o momento da sua fala. E acredito que esteja. Então, lembrando que as lives que aconteceram durante essas 2 semanas estão disponíveis no canal do YouTube do Futicom. Você que quer assistir as lives, vai ficar tudo salvo lá. Inclusive, a primeira parte agora da live de Fernando, a gente vai fazer uma edição e vai botar lá também. Professor Fernando, a conexão acho que está um pouco melhor agora. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem.
Pronto, pode continuar, professor. Falhou ali no que você estava falando um pouco dessa questão da questão cronológica. Você gosta de Sim, sim, pontuar. sim. Então, só reforçando essa questão para a gente poder avançar, né, com relação àquilo que eu entendo enquanto vida, enquanto processo de vida, enquanto trajetória, tem dois viés que a gente precisa levar em consideração. Um é tempo e intensidade, né? Se a gente partir do ponto que todo mundo vive o mesmo tempo, então o tempo talvez não seja o mais determinante, né? Mas todo mundo vive o tempo em momentos da sua vida diferentes, mas ao mesmo tempo intensidades diferentes em determinadas esferas, ou em determinadas variáveis, ou em determinadas profissões, enfim. Ou seja, o tempo está para todo mundo, né? O tempo não está só para mim, não está só para o Jato, o tempo está para todo mundo que está nessa live. Mas o que normalmente tem feito diferença, não só nas pessoas de sucesso, e não é atrelar só ao sucesso, mas atrelar tudo aquilo que a gente tem enquanto vida. É aquilo que eu falo de controlável, né? O tempo eu não consigo controlar, mas a intensidade que eu vivo o tempo, isso é uma variável que eu consigo controlar e manipular. Então, eu normalmente costumo e gosto de falar de muito mais coisas que são controláveis do que coisas que são incontroláveis. Então, a intensidade é aquilo que talvez me represente enquanto trajetória de vida. Não que eu seja mais intenso do que menos intenso do que as outras pessoas, enfim. Mas, assim, a intensidade são as coisas que eu me atrelo com relação à minha caminhada como um todo, né? Então, é só para fazer esse link aí. Acho que vale a pena. E Bacana. aí a gente vai seguindo, né? Então, Vamos embora. assim que Jadson me fez o convite, né? E aí porque eu vou falar sobre isso para vocês, né? Eu tenho vivido um momento, assim como vocês, ou boa parte de vocês, de quarentena, e na mesma medida a gente tem feito uma reflexão geral, né? Do cenário geral que a gente esteja submetido, esteja inserido, enfim. E junto a isso eu vou trazer algumas reflexões para vocês com relação a alguns aprendizados que eu tenho tido em cursos que não estão relacionados diretamente à especificidade do futebol, mas está direcionado a pessoas, né? Então, eu não consigo desvincular esse curso que eu estou fazendo do não futebol, do não esporte, enfim. Então, eu tenho distribuído a atenção muito mais nesse momento de quarentena para as esferas que me permitem entender do ser humano com mais embasamento, né? Eu sei que todo mundo entende de ser humano, isso para mim está claro. Mas entender de ser humano com um embasamento ainda mais profundo e sistematizado para que eu possa intervir de forma mais profunda, né? Então, eu tenho distribuído tempo nesse sentido para essas esferas no que diz respeito a entender o ser humano em seus diferentes segmentos, né? E aí, junto a isso, eu vou compartilhar com vocês aqui uma reflexão de um momento que talvez a gente esteja vivendo essa era exponencial aí, né? E é no que diz respeito à palavra muvuca, né? Eu acho que a gente vive um momento dessa era exponencial da muvuca, né? E por incrível que pareça, eu não estou falando que é só pela questão da pandemia, né? Está para além da pandemia, né? Essa questão da muvuca. E aí, fazendo o curso, discutindo com algumas pessoas que têm propriedade acerca do tema do curso que eu estou fazendo, que é relacionado à área da inteligência emocional, eu fui tentar entender essas esferas, e aí ele traz a sigla final assim, da palavra muvuca, que é VUCA, né? A sigla VUCA é uma sigla muito utilizada, em especial no inglês, né? Então eles pegaram ali a sigla VUCA, e foram descrevendo cada sigla, o que representava em inglês, e trazendo para essa era exponencial que a gente vive, que é da era da muvuca, que vocês vão me fazer entender. Aí ele pegou a palavra U, pegou a palavra V, que vem de volátil, né? E volátil vem de mudanças rápidas. E aí eu pego uma conversa que eu tive ainda com o treinador nosso do Sub-20, né? Do Amadeu, que tem uma vasta experiência em diferentes esferas, e o Amadeu falou assim para mim: Fernando, as coisas antes mudavam de copo em copo. Então, no esporte, né? Falando de comportamento, falando de sistema e tal. Então, as pessoas que trabalhavam no futebol esperavam o intervalo entre uma Copa e outra. E aí as coisas foram avançando. E hoje ele falou, Fernando, as coisas hoje, as mudanças são tão rápidas que mudam ou de competição em competição, isso é nosso estado, isso é nosso cenário, ou de semestre para semestre, as coisas estão mudando muito rápido, porque a gente vive essa era volátil, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Então, da palavra V do VUCA, ele traz essa questão da questão volátil. A palavra U, ele traz essa questão do inglês do uncertain, né, que é o incerto, que é baseado no imprevisível, né? Então, a gente vive muito essa era da imprevisibilidade, do entendimento da imprevisibilidade, isso em diferentes esferas, né? Então, isso também é uma característica dessa era exponencial que a gente vive, né? Das mudanças rápidas e da imprevisibilidade, né? A palavra C, eles trouxe no viés do inglês da complexidade, e aí também é uma área que a gente vive com uma certa frequência agora, entendeu a importância da complexidade, está levando em consideração a importância da complexidade, entende as questões multidisciplinares, as questões interdisciplinares, enfim.
E a palavra A, ele traz do ambíguos, assim, que é várias verdades ao mesmo tempo. Isso que para mim é marcante, assim, especial para esse momento que a gente vive. Eu vou fazer um link especial com as lives lá na frente, né? Então, da palavra VUCA, ele traz essas 4 referências, né? Mudanças rápidas. Então, é inegável que a gente não vive esse momento de muita mudança. É inegável isso. Muito imprevisível, multidisciplinar e várias verdades ao mesmo tempo. Aí você fala, mas Fernando, e a palavra MU, né? Aí eles trouxeram também a palavra MU, que representa a muvuca, para esse cenário do contexto atual que a gente vive, né? Aí ele traz assim, o M com a palavra do senso de propósito, né? Que é sentido no que fazemos, e o U com a palavra universal, que é o impacto global. Ou seja, se a gente pegar essa era exponencial da muvuca, a gente vive dentro das várias verdades ao mesmo tempo. A gente não pode negligenciar isso. São várias verdades ao mesmo tempo, sendo ditas de diferentes formas. A questão da complexidade, a questão da imprevisibilidade, as mudanças rápidas no nosso contexto cotidiano, o impacto global e sentido no que fazemos. Então, eu queria iniciar essa fala nossa falando dessa era exponencial, porque talvez tudo que eu venha falar a partir de agora, vocês precisam fazer um link com essa era exponencial que a gente vive, que é a era da muvuca. Beleza? Então, junto a isso, qual é o próximo desafio? Qual é a próxima informação que a gente precisa levar em consideração, né? Me chamou muita atenção esse dado, porque representa muito não só os atletas que a gente vive hoje, mas o país que a gente vive hoje, certo? O Eric Schmidt, que é o ex-CEO da Google, ele, em um certo curso, em uma certa pesquisa, ele falou a seguinte frase, né? A cada 2 dias, geramos volume de dados equivalente ao que criamos do início da civilização até 2003. Ou seja, a cada 2 dias, nesse momento que ele falou, a gente produz a mesma quantidade de informação que a gente produziu do início da nossa civilização, há muitos anos atrás, até 2003. O que essa informação impacta, levando em consideração esse contexto tem impactado, né? Aí ele traz o termo da infoxicação. O que seria isso? Que é o excesso de informação que a gente está, em algum momento, trazendo para dentro do nosso cotidiano, para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos treinos, para dentro das nossas reflexões. E, na maioria das vezes, a gente não está conseguindo lidar com esse excesso de informação. Porque se a gente parar para pensar no seguinte fato, é muita informação em diferentes áreas. Olá pessoal, tentando a conexão novamente com Fernando Oliveira. Chove muito aqui na cidade de Feira de Santana. Eu imagino que Salvador também esteja chovendo e isso causa realmente um problema de conexão. Então a gente vai ter que ter um pouco de paciência aí para poder acompanhar essa live e pedir para que vocês também estejam conosco aí, compartilhando e usufruindo do conhecimento do professor Fernando Oliveira, professor treinador do Esporte Clube Bahia, categoria Sub-17, está falando aí conosco a temática, o futebol que se ensina e o futebol que se aprende no Brasil. O professor Fernando estava aqui complementando as suas ideias aí do primeiro momento, mas infelizmente a gente está tendo essa dificuldade aí de áudio e de vídeo, né? E a gente está tentando aí resolver a situação, na verdade tentando uma conexão aí, melhorar um pouco da conexão. Lembrando que nosso evento está chegando aí na penúltima live. Tivemos 2 semanas de live, recebemos aí o professor Alcides Scaglia, João Batista Freire, o professor Renê Simões, o Guilherme Machado, que vai estar mais tarde aqui com a gente, o professor Fernando, o professor Wellington, Gilmar, uma turma aí muito bacana que contribuiu com seus conhecimentos nesse momento de isolamento social. E você tem conosco aí um compromisso também de quem puder ajudar crianças, adolescentes e adultos carentes de instituições aqui de Feira de Santana que precisam aí de alimentos e de máscara de proteção. Então tem uma maneira de você doar. Você pode ir através do link do Benfeitoria, que está no site do PEAC, peacufs.com.br. Vai lá, clica e faz essa doação, ok? Já estou vendo o Fernando aqui conosco, vamos chamar novamente. Vamos testar essa conexão aí com o Fernando. Consegue aí avançar. Grande Ed. Um abraço, Vini, os professores aí daqui de Feira de Santana que estão conosco aí nessa jornada, sejam todos muito bem-vindos.
Vamos lá, Nando, vamos tentar. Vamos Vamos nessa. nessa. Tudo Vamos isso tem a junto. ver com o que a gente Tá com está falando, né? você. A imprevisibilidade. Fechou. Então, tudo que eu falar daqui para frente é importante que a gente consiga fazer um link com essa questão da era exponencial que a gente vive com relação à muvuca, em especial com essa quantidade de informação que a gente passou a produzir, né, em diferentes esferas. Então é importante. E aí, junto a isso, eu vou tentar conduzir por 3 viés que eu acho que é extremamente importante para a gente enquanto pessoa, enquanto vida. Olá, pessoal. Tivemos a perda da conexão com o professor Fernando Oliveira, está participando conosco do evento Conhecimento Solidário. Infelizmente, a gente está com a conexão aí oscilando bastante. O professor Fernando Oliveira, que é técnico do Esporte Clube Bahia, e a gente está falando de imprevisibilidade, de complexidade, e aí a gente tem também que entender esse contexto, né? Momento aqui em Feira de Santana da Bahia e em Salvador, né? Na Bahia, aqui, boa parte aqui da região do Recôncavo e no litoral tem chovido e isso realmente afeta a conexão. Mas, de qualquer forma, estamos voltando aqui a fazer o contato com o professor Fernando e tentar chamar ele novamente para a nossa live. O professor Fernando Oliveira, que é técnico do Esporte Clube Bahia. E quero lembrar vocês que tem um núcleo de pesquisa, né, que é o Futicom, Núcleo de Futebol Competente, onde tem lá no canal do YouTube todas as lives que nós fizemos na semana passada e já estamos lançando as lives dessa semana também. Você que perdeu alguma live, digo para você assim, se tiver tempo, disponibilidade e motivação nesse momento tão difícil, se vocês puderem assistir as lives, vai ser muito interessante. Tenho certeza que o aprendizado está muito grande, muita gente falando positivamente dessas lives e desse conhecimento compartilhado. Vamos tentar de novo a conexão com o professor Fernando Oliveira, tá bom? O sinal da internet realmente não está muito legal. Um abraço aí a todos, Elvio, Josemar, pessoal que está entrando aí na live para participar com a gente desse encontro com o professor Fernando, tá certo? Professor Fernando Oliveira, técnico do Esporte Clube Bahia. Vamos tentar mais uma vez aqui o professor Fernando para que ele possa voltar aqui para o nosso momento. Dizer para vocês, pessoal, que mais tarde, né, estaremos com o professor Guilherme Machado. Tivemos uma semana aí muito rica, né, assim como na semana 1. Na abertura tivemos o professor Eduardo Freeland, gerente de futebol da base do Flamengo. E aí, só vocês assistindo realmente a live dele, muito interessante as contribuições do Eduardo. O professor Ricardo Torres, da Universidade da Noruega, falando sobre a relação, o estudo que ele vem desenvolvendo sobre a colaboração humano-computador. E o professor Wellington discutiu a questão do esporte, da educação física, fenômeno social em jogo. O professor Bruno Pivetti, falando sobre a priorização tática, sua contribuição ao futebol brasileiro. E também o professor Gilmar, hoje pela manhã, falando sobre atividade física e comportamentos sedentários na infância e adolescência. Você que é dessa área de conhecimento, na verdade, todo mundo, né? É importante que a gente sempre aprende com as lives. O professor Gilmar trouxe contribuições aí muito interessantes sobre os conceitos e sobre essa questão da atividade física na infância e adolescência. E estamos aqui com o Fernando Oliveira, futebol que se ensina e futebol que se aprende no Brasil. Essa live das 16 horas aqui, que a gente está tendo um pouquinho de conexão, mas daqui a pouco a gente tenta retomar. E para finalizar nosso evento, estaremos com o professor Guilherme Machado, que vai falar sobre a tomada de decisão no futebol e a formação de jogadores inteligentes e criativos. O professor Guilherme, que é doutorando em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, membro do NUPEF, né, Grupo de Pesquisa e Estudos em Futebol, e coordenador metodológico da Escola de Futebol da Universidade Federal de Viçosa, para falar um pouquinho aí sobre as experiências dentro dessa temática. Vamos tentar mais uma vez aqui com o professor Fernando, essa conexão. A chuva aqui em Feira de Santana só perto, e muito provavelmente, eu não sei como é que está em Salvador, mas isso pode estar interferindo bastante na nossa conexão.
A internet aqui está até com sinal legal. Vamos lá, Nando. Vamos ver se agora vai. Vamos nessa. Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ver? Estou te ouvindo bem. Vamos nessa. Vamos aproveitar então ela, vamos adiantando. São três competências básicas aí para a gente poder conduzir a nossa caminhada em diferentes segmentos. Uma é no que diz respeito ao autoconhecimento. O René Simões tocou muito nisso e por isso me sinto confortável também em reforçar essa mensagem também. E o autoconhecimento tem muito a ver com encontrar gatilhos emocionais, né? Então eu tenho distribuído tempo nesse sentido assim para poder me conhecer acerca disso, encontrar esses gatilhos emocionais. Tem muito a ver com autoconhecimento. Eu jamais vou entender os gatilhos emocionais se eu não me conheço. Então, uma das variáveis que a gente consegue entender quem nós somos, né, antes da gente querer implicar a vida de pessoas, é importante que a gente encontre dentro desse processo do autoconhecimento esses gatilhos emocionais. E junto a isso eu trago uma questão prática que acontece comigo, eu sempre compartilho isso com os amigos, com certeza você já deve ter ouvido falar sobre isso, que é no que diz respeito aos livros, né? Eu cansei de pegar vários livros ao longo da minha caminhada e em algum momento ter que fechar ele para ler ele em um outro momento. Isso é um sinal de autoconhecimento, não que eu seja o cara que mais se conheça, muito pelo contrário, inclusive dentro do curso que eu tenho feito, tem me mostrado questões que eu não consegui enxergar, tenho feito testes, assim, uns que me assustam, outros que me permitem a continuar fazendo da forma que a gente vem fazendo, mas enfim. E dentro desse autoconhecimento, eu já cansei de pegar livros e fechar, né? Por quê? Entendendo que aquele não era o momento para eu adquirir determinado tipo de conhecimento. E a culpa não está no livro, a culpa não está no quem escreveu o livro, a culpa normalmente está em mim, que não estou preparado para receber determinado tipo de informação daquele nível, talvez de diferentes áreas, eu não estou falando só dentro do futebol. Então é importante que a gente tenha esse autoconhecimento para poder saber colher esse excesso de informação que aí o ACO lá da Google traz com relação à infoxicação, né? Então, o primeiro ponto é essa questão do autoconhecimento. O segundo, e não menos importante, tão importante quanto, é convicção, né? Isso tem me marcado muito sobre convicção, e convicção, para mim, não tem nada a ver com negar o conhecimento, com negar saberes, com se isolar em seu mundo. Para mim, convicção não tem nada a ver com isso. E convicção tem a ver, para mim, sobre convencimento e posicionamento firme. Então, convencimento é a capacidade de você convencer as pessoas a fazer determinado tipo de comportamento que você acha que é importante para a vida dela como um todo, né? E dentro desse processo de convencimento, eu faço uma analogia, e é uma analogia direta com relação ao momento que a gente vive no futebol e no esporte. A gente tem falado muito que a gente tem perdido a identidade, né? Olha que loucura, né? A gente fala que o esporte tem perdido identidade, que o futebol tem perdido identidade, e a gente não pode ser incoerente em achar que quem perde primeiro a identidade é o futebol. Quem perde primeiro a identidade são as pessoas. Para que isso impacte na falta de identidade do futebol, se é que a gente tem perdido. Ou seja, a gente primeiro inverte a lógica de raciocínio com relação à identidade. O que é que a gente faz? O futebol perdeu a identidade, o esporte perdeu a identidade, a educação escolar perdeu a identidade. Mas a gente não olha para dentro da gente e percebe assim, quem está perdendo identidade para impactar o esporte são as pessoas. E para mim, identidade tem muito a ver com convicção, sabe? E aí eu vejo muitas pessoas, e talvez eu em algum momento quis ser assim. O que é ser assim? É ceder para diferentes perfis, para agradar diferentes perfis e perder convicção. Ou seja, eu me misturo perante diferentes perfis para poder estar em diferentes perfis, para poder agradar diferentes perfis, mas ao mesmo tempo eu perco identidade, que é aquilo que no que diz respeito à convicção. Ao mesmo tempo eu perco aquilo que me faz, que me motiva todos os dias para poder fazer. Ou seja, o futebol tem perdido identidade, se é que tem perdido, mas antes do futebol perder, a gente precisa entender que as pessoas têm perdido identidade. Por isso que eu falo muito da convicção com relação a essa questão do convencimento e do posicionamento firme, né? E o último, e não menos importante também, que é propósito, né? Então, se você se conhece, se você tem convicção e se você tem propósito, a chance de você conseguir os seus êxitos e os seus resultados, que não necessariamente é do outro, que não necessariamente é do outro perfil, é de um outro grupo, mas os seus, com certeza você vai sentir uma coisa que para mim é mais importante para a vida da gente como um todo, que se chama paz. Se você não tem autoconhecimento, se você não tem convicção e se você não tem propósito, você não tem paz. Você é um cara que, enquanto profissional, você agrada diferentes perfis, enquanto profissional você é o bonzinho, enquanto profissional você é o brabo, você é o top, você é isso, mas dentro de você, você não sente paz, porque você em algum momento deixou de ser você. Então esses 3 pontos para mim me marcam muito. E não tem como falar de futebol, do futebol que se ensina, do futebol que se aprende, da sociedade, do momento que vivemos, se a gente não fala desses 3, né? E aí, caminhando por essas três variáveis, né, a gente vive um momento de crise, né? E aí, como eu falei no slide, como eu falei no momento anterior, esse momento de crise não se dá pelo processo da pandemia por si só. Se a gente ficar entendendo esse momento só pela pandemia, a gente também, mais uma vez,
vai perder a oportunidade de avançar enquanto ser humano, de avançar enquanto profissional. E o que é que um momento de crise nos gera, né? Constantes mudanças. Constantes mudanças. E o que é que isso nos remete ao tempo todo? Qual tipo de habilidade eu preciso ter para lidar com as constantes mudanças? Essa é a grande reflexão que a gente tem que fazer ao todo o tempo. Se a gente vive um momento de crise, seja ele pela pandemia, seja ele pela falta de saúde, enfim, por vários critérios, a gente precisa entender que existem mudanças repentinas, mudanças constantes, e ao mesmo tempo entender que tipo de habilidade eu preciso ter para poder sair dela. E uma delas, para mim, marca, é pausar. Pausar. E pausar a gente pode fazer uma relação com desacelerar. Se eu tô ciente de que existe um excesso de informação sendo transmitida em diferentes áreas, e eu não estou sabendo lidar com ela baseado naquilo que eu tenho enquanto autoconhecimento, enquanto eu tenho como convicção, enquanto eu tenho como propósito, eu preciso pausar. E pausar não é negar, pausar é me entender enquanto ser humano e me colocar na condição de junta as ideias, fortalece aquilo que tu entende, capita do que realmente você precisa nesse momento. Porque se todo mundo precisasse das 200 lives que estão acontecendo ao mesmo tempo, isso demonstra um nível não só de evasão dentro do processo, mas um nível de falta de autoconhecimento. Então, isso é uma outra reflexão. E uma coisa que me marca, em especial a minha geração, e isso me marca porque talvez eu represente muito disso pelo lado negativo, né? As coisas se não está tudo bem, se a gente não tem a resposta para todas as coisas, é extremamente normal. É extremamente normal esse processo. Grande questão é que quando a gente não tem todas as respostas que a gente deseja em um determinado momento, que não vai ser naquele momento que eu vou ter, a gente parte do ponto do estresse, da ansiedade, da depressão, e os números estão aí para provar com relação a todo esse tipo de avanço, né? E baseado em um indicador, que é porque a gente, nesse momento, quer ter a capacidade de controlar tudo, em todas as esferas. Eu não estou falando só no futebol. Então, quando a gente passa a querer ter todas as respostas, a querer tudo aquilo que a gente encontra enquanto problema, e ter a resposta imediata, a gente passa a querer ter o controle de tudo. E, na maioria das vezes, esses casos, eles são representados em sucesso. Que as pessoas não vão sentir paz baseado naqueles 3 pilares que a gente conversou lá com relação ao autoconhecimento, convicção e propósito. Então, é importante que a gente saiba se colocar num momento de crise, né? Num momento instável, num momento de muitas mudanças, enfim. E aí, baseado nisso, não sei se já você quer falar alguma coisa com relação a isso, a gente caminha? Não. Vamos te ouvir para a gente aproveitar o máximo. Então, legal. Então essa era a primeira reflexão que eu queria trazer para vocês, e perceba que em nenhum momento eu atrelei nada direcionado ao futebol em especial. Eu atrelei relacionado àquilo que eu entendo enquanto vida, àquilo que eu tenho feito enquanto reflexões. Eu me sinto uma responsabilidade muito grande quando eu aceito um convite de uma live, quando eu aceito um convite de uma pessoa para poder me expressar para diferentes perfis, diferentes pessoas. Eu confesso a você que não é o mesmo sentimento, mas é muito próximo, de véspera de um jogo. De véspera de um jogo importante, de um jogo que talvez a gente... Porque, assim, eu me coloco numa condição não de ensinar, né, mas de discutir com vocês, mas de representar, de alguma forma, diferentes perfis que estão acompanhando essa live aqui. Então, é de uma responsabilidade muito grande. Então, eu me coloco nessa condição. Então, se eu estou me colocando nessa condição, o primeiro ponto que eu preciso partir é de me colocar no lugar do outro, né? De me colocar no lugar das pessoas que estão nos acompanhando agora. Então, eu preciso trazer essas reflexões que têm me batido na tecla com uma certa frequência nesse momento de quarentena, que estão para além das esferas do esporte, para além da esfera do futebol, mas quando eu consigo entender isso, tudo no que diz respeito ao futebol vem de forma mais leve, vem de forma mais significativa, vem de forma mais profunda. Então é importante que tudo que eu falo, em especial relacionado a isso, vocês consigam fazer esses links com relação àquilo que a gente discutiu anteriormente. E aí eu vou falar em um ponto, né, que eu tinha conversado com o Jadson em uma outra live, sobre a possibilidade da gente discutir sobre alguns pontos específicos dentro da formação, né? E uma delas, a gente tem atrelado o pontapé inicial sobre a captação, né? Sobre detectar talento. Então, eu vou trazer algumas reflexões para vocês. Eu não vou aqui ensinar ninguém a ser captador e nem ninguém a olhar melhor, né? Mas é muito trazendo as reflexões do nosso dia a dia, do ambiente de clube grande, mas também do ambiente da escolinha, mas também de vários ambientes. É importante que as pessoas que estejam na live tenham a ciência e o conhecimento que eu vivenciei diferentes ambientes, em especial a escolinha. Então, eu te entendo enquanto escolinha, eu te entendo enquanto professor de escolinha, eu te entendo enquanto professor de projeto, eu te entendo enquanto professor de categoria de base, para que vocês tenham ciência, assim, que tudo que eu tenha falado, eu não estou falando para a divisão de base do Bahia, nem para o time da Série A, muito pelo contrário, talvez a minha vontade de contribuir seja muito mais com as escolinhas, mas antes de ser com as escolinhas, seja com as pessoas. Então, falando da captação, né? Eu tinha algo em mim quando as pessoas falavam que a gente deixou de desenvolver, a gente deixou de formar,
Isso sempre bateu na minha tecla, mas talvez eu não tenha propriedade porque eu não vivi o velho. O velho não no sentido de pejorativo, eu não vivi o passado. Então, isso me inquietava ao ponto de, será mesmo que a gente deixou de formar? Será mesmo que a gente deixou de ter grandes talentos? Mas isso sempre me inquietou no sentido assim, eu acho que é um outro caminho, eu acho que não é isso. E aí, recentemente, sai um estudo, né? Eu sei que a gente pode avaliar o critério do estudo de diferentes formas, mas sai um estudo como o Brasil, como no top aí com relação à exportação de jogadores, né? O Brasil está na frente de tudo, né? Na frente de todos com relação à exportação de atletas. Isso também me deixa mais tranquilo assim, ó. A gente continua formando, a gente continua revelando, formando, eu sei que são coisas diferentes, mas para a gente poder dialogar nesse sentido, a gente continua exportando, numa mesma quantidade ou tão quanto. Mas aí uma outra reflexão que eu faço com relação a isso, a gente talvez nunca tenha discutido o nosso processo de formação como a gente tem discutido hoje. Será mesmo? E eu não estou aqui para julgar o processo antigo, o processo passado, eu estou aqui para a gente tentar entender com ele e dialogar com ele com o presente, né? Será mesmo que a gente discutia os processos de formação humana, esportiva, processo de treino, de metodologia, na mesma frequência que a gente discute hoje? Com certeza não. Especial pelos dois momentos que a gente falou no início da nossa conversa, pela essa era exponencial do excesso da informação. Então, com certeza não. Ou seja, quando eu passo a discutir muitas coisas também ficam em evidência, em especial aquilo que a gente talvez não esteja fazendo de tão bom. Só que aí, às vezes, a gente fica linkando essas discussões nossas aos nossos fracassos, talvez aos nossos erros, e a gente não faz um link que a gente vive um momento extremamente importante para o esporte, mas para além do esporte, para a nossa sociedade como um todo. E aí aqui eu vi o Eduardo Freeland falar sobre o Brasil vive inúmeras dificuldades. Só que como tem muitas pessoas discutindo o futebol, é claro que a dificuldade do futebol fica em evidência, né? É claro que a dificuldade do futebol ela vem à tona, ela mostra toda hora quais são as dificuldades. Mas existem várias outras e inúmeras dificuldades que a gente vive enquanto sociedade, que estão aí também, que nos prova que o futebol nada mais é do que reflexo da nossa cultura. Mas ontem eu ainda estava fazendo uma conversa ainda com o Sérgio falando sobre isso. Eu me coloco nessa condição também, a palavra é pesada, mas a gente, em alguns momentos, a gente é hipócrita. Por que a gente é hipócrita? Porque a gente vive dizendo da importância das questões sistêmicas, da importância de respeitar a cultura do país. Mas quando a gente vai avaliar o esporte, e vai avaliar o futebol, o jogador brasileiro, a gente negligencia toda a nossa cultura, a gente negligencia todos os outros sistemas de educação, de política, enfim. Ou seja, a gente vive dizendo que a gente é sistêmico, mas na hora de a gente avaliar, a gente exclui os processos para poder avaliar o jogador por si só, para poder avaliar a categoria por si só, e a gente negligencia essa questão culturais, que tem um impacto gigantesco que não pode deixar de ter. Então, eu já começo a falar essa questão de captação, que eu sou da opinião contrária, de que a gente não forma, de que a gente não revela, de que a gente forma mal. Não porque eu quero proteger o presente, mas porque são as informações que eu tenho baseado nisso. Eu acredito que a gente está no momento de discussão daquilo que a gente faz. Isso aí eu concordo. Isso aí eu acho que a gente está no momento bem no ápice, não que isso não era feito no passado, mas o ápice da nossa discussão com relação à formação, ela se dá nesse momento, né? Talvez daqui a 5 anos a gente vai falar muito dessa era que a gente viveu da pandemia e nunca se discutiu tanto futebol virtualmente como a gente está discutindo agora. Então eu preciso entender que isso vai ter um impacto. Se é positivo, se é negativo, a gente vai avaliar lá na frente. É quem tiver os 3 princípios lá de autoconhecimento, de convicção e de propósito, com certeza vai fazer uso desse momento. Então isso é uma coisa que a gente precisa fazer uso, né? Eu vou aproveitar a entrada do Ramires até para falar sobre isso aqui. A gente fez uma atividade recentemente com os meninos dentro desse processo da pandemia, já falamos sobre as atividades, né? E o Ramires foi um dos atletas que a gente conseguiu bater o papo junto com os meninos da categoria sub-17 para aproveitar esse momento para, de alguma forma, contribuir. E a contribuição nesse momento para com os atletas sub-17 não está só em ele fazer o treino, porque a gente se preocupa tanto no condicionamento físico e um atleta voltar daqui a 5 anos, 3 meses, 4 meses, 2 meses, 1 mês. E as questões da valência ter menos déficit, mas a gente precisa entender nesse momento que o atleta também é ser humano e vive o momento da pandemia. Então, existem diferentes esferas que a gente precisa contribuir para com esse atleta. E uma dessas abordagens que a gente fez, e foi um momento extremamente proveitoso para todos os participantes, foi um bate-papo com o Ramires, que é um cara que representa muito a identidade do DNA do Bahia, é um cara que está em evidência, é um cara que saiu recentemente, enfim. Então, só aproveitar esse momento aí e passar esse recado. E aí, falando de captação, eu trago esse ponto com relação, eu discordo do ponto que a gente não forma, que a gente não revela, que a gente não exporta. E o segundo ponto é falar sobre o talento, né? A gente já identificou várias questões com relação ao talento. A gente já identificou várias questões para poder avaliar. E uma das coisas, para mim, está bem clara é com relação ao ambiente que ele é submetido. E quando eu falo de talento, eu gosto muito de falar sobre o The Voice, né? O The Voice Kids. Isso é uma coisa, para mim, que me marca.
Você vê um menino de 5 anos, 6 anos, subir em uma plateia, né? Lotada para o mundo inteiro, ao vivo, e cantar com tamanho talento, com tanta autonomia, com tanta competência, a primeira coisa que você fala é talentoso. Mas o que mais me marca não é quando ele sobe no palco. O que me marca é aquela entrevista que acontece antes. Não sei se vocês reparam uma coisa que é nítida, que é assim, ó, 90% dos indivíduos que sobem no palco do The Voice com baixa idade, eles têm pais que influenciaram, pai que toca, mãe que tocou, que dançou, que influenciou ir para o teatro, o avô gostava da sanfona, ou seja, o ambiente é manipulador em prol do talento com 4 anos, com 3, com 2, com 5. O The Voice Kids está aí para provar, não é o futebol só. Se a gente não consegue fazer link com outras áreas, o The Voice está aí para provar. Dificilmente você vai encontrar um indivíduo subir no palco do The Voice com 4 anos que não tem influência do ambiente para cantar para milhões de pessoas. Então, a gente já identificou um fator extremamente importante para o talento, que é o ambiente. Legal. A partir daí, a gente tem discutido muito que ambientes são esses, que a gente possa despontar, que a gente possa criar para que o talento possa despontar, evoluir. Enfim. E essa é uma discussão plausível. E essa é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Então, quando se fala em captação, eu preciso falar desse indivíduo do fenômeno Brasil, mas preciso falar também desse indivíduo talento. Que talento é esse que se dá com 4 anos, com 6, com 8? E uma coisa para mim que me marca com relação ao talento, eu falei isso em outro bate-papo, para mim não é difícil identificar talento. Eu brinco até com a minha filha, né, de 2, 3 anos, que vai fazer 3 anos, eu brinco assim, se eu sentar com ela para assistir um baba que acontece na esquina ali, ela vai me apontar quem é o melhor jogador do baba. Se você sentar com seu avô, com seu tio, com seu colega, com seu primo do lado para assistir o baba, ela vai apontar quem é o melhor. Ou seja, identificar o talento não é algo que determina se a gente tem bom olho, se a gente é um bom captador, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque identificar o talento tem sido coisa para mim que, no meu ponto de vista, é o mais fácil possível. Mas, Fernando, e o que é mais difícil? O que é mais difícil, e está confirmado isso, é identificar, mas, ao mesmo tempo, classificar que tipo de talento é aquele. Ou seja, identifiquei. Mas que tipo de talento é esse atleta? E o Prima falou aqui anteriormente com relação a... E todo mundo tem talento para algo, né? E é muito nessa fase, né? Ou seja, a gente identifica que o cara tem talento com 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Mas que tipo de talento é esse? Classifica o talento, porque a partir desse momento você vai conseguir contribuir de forma específica para aquele talento. Ah, o talento dele é mais físico, o talento dele é mais técnico, é mais cognitivo, é mais comportamental, enfim. Porque existem diferentes esferas de talento. O talento ele se distribui em diferentes comportamentos. Ou seja, o mais difícil não é identificar, é que a gente possa realmente classificar que tipo de talento é esse. E ainda falando de captação, o último tópico que eu acho que vale a pena citar, eu acho que a captação, de alguma forma, ela tem avançado monstruosamente. Eu tenho visto os clubes colocar no perfil do treinador competências de captação. Eu tenho visto essa cobrança, eu tenho visto esse avanço, mas, ao mesmo tempo, me gera uma preocupação muito grande. Porque se as coisas não estão bem conduzidas, a gente pega os extremos. Quais são os extremos? A gente pega vários casos de atletas que chegaram direto no 17 e despontaram e foram profissional e vale milhões. De atletas que chegaram direto no 20 que vale milhões. De atletas que não teve formação de base ao longo do processo e chegou no profissional. Ou seja, de atletas que não... Ou seja, tudo o que eu estou falando aqui são os extremos. O que é que me preocupa? Quando esses extremos viram regra e a gente, enquanto treinador, perde uma coisa que para mim é fulcral e determinante na carreira do treinador, que é prazer pelo formar. Prazer pelo formar. Ou seja, eu vou sempre estar refém da captação. Se minha equipe não joga bem, eu vou acionar os captadores. Estou precisando de volante, de meia, de atacante, ou seja, estou precisando de um time inteiro porque a minha equipe não joga bem. Ou seja, eu estou transmitindo uma responsabilidade que é minha, enquanto treinador, que é desenvolver os potenciais futuros e talentos que estão ali naquele momento, que foi escolhido por algum motivo. Então, me preocupa muito, não só com relação à captação, mas eu vou falar na frente com relação a outros extremismos, quando a gente usa o extremismo não para potencializar o processo, mas a gente usa para travar. Esse é o grande problema. O extremismo não tem culpa. Quem tem culpa é quem usa dele para travar o processo. Então, isso é um outro ponto que eu queria falar sobre captação. Já se você quiser ir falar alguma coisa, pode ficar. Vou beber uma água. Não, você sabe que se virar bate-papo aqui, a gente vai ficar 3 horas de live, né? Então, eu estou me segurando para tentar fazer a síntese aí e dialogar com as perguntas da galera. Mas só uma pergunta, Fernando, na verdade, uma pergunta e um comentário rapidamente. Esse volume de informações, né, que você tem percebido e a gente tem, na verdade, são dados científicos, já mostra que o volume de informações está muito grande. Lógico que a gente sabe que o futebol não está numa ilha, né? Está dentro dessa sociedade e tudo interfere.
essas crianças que estão chegando, em algumas lives, a gente estava falando das dificuldades que se tem hoje nas escolas públicas em oferecer o mínimo de condição para que essas crianças, no nível de vista físico, cognitivo, social, elas se potencializem. Mas essas crianças, como o Frila falou, 80%, por exemplo, dos atletas que chegam no Flamengo são crianças carentes, geralmente oriundos de escola pública. E são essas escolas públicas que estão a maioria das crianças e adolescentes no Brasil hoje. E a gente fala de excesso de informação dentro do futebol, existe esse excesso de informação na sociedade de forma geral, e em contraponto a gente vê também essa dificuldade de compreensão, né, dos jovens, e muito por conta dessa questão da tecnologia, muito por conta dessa questão dos estímulos, da realidade que cada um vive. Então a pergunta é como fazer esse equilíbrio, né? Foi até o Pereira que me mandou a pergunta aqui e pediu para passar para você, assim, como mediar esse processo de formação. Eu não sei se dentro da tua fala você contempla, se não contemplar, pode deixar para o final também. Mas vamos lá que está ótimo. Acho que vale a gente tentar matar a cobra aqui. Primeiro, agradecer o Pereira pela participação. Pereira é o que você fala, é o treinador do Vitória, né? Sub-14? Isso, Luciano Pereira. Legal. É assim, né? Vale muito a pena os outros 3 princípios lá, Pereira, para a gente poder fazer de uma forma que esse excesso de informações ele venha para agregar, mas não venha para que nos afete de forma negativa, né? Com relação à infoxicação, né? É tipo assim, se você se conhece enquanto autoconhecimento, você conhece seus gatilhos emocionais, você conhece o que você representa enquanto ser humano, você conhece como você lidar com tudo isso, a partir disso você tem suas convicções que você não pode perder elas. Muito pelo contrário, você agrega coisas a ela, mas você precisa ter convicção. E convicção nada mais é do que você ter palavra de convencimento perante aquilo que você acredita. Ou seja, poder firme sobre aquilo. Na maioria das vezes precisa de determinado tipo de conhecimento. E ao mesmo tempo de propósito. Eu estou o tempo todo, eu vou falar de mim agora, certo? Eu comecei a minha quarentena assistindo 10 lives por dia. E assim, eu volto a dizer, ó, a live não tem culpa nenhuma, quem está transmitindo a live, quem está falando, é a mesma coisa do livro. A mesma coisa do livro. Por muitas vezes ao longo da minha formação, eu peguei o livro e fechei, porque eu não estava preparado para adquirir determinado tipo de conhecimento. É muito assim, ó, identificar que tipo de problema está na minha mão e construir a solução. E construir a solução, quando eu falo, não é encontrar ela hoje. É viver o problema a ponto de que essa construção para a resolução, ela se torne leve, ela se torne prazerosa. Então, eu só vou conseguir encontrar esse equilíbrio quando eu tenho autoconhecimento, convicção e propósito. Então, não tem a receita para poder fazer isso. É simplesmente a gente se conhecer nesse sentido, ter a convicção e propósito, ao ponto de identificar que tipo de problema a gente tem e, na mesma medida, encontrar esse caminho para a solução dos problemas que a gente se depara. Então, isso eu não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso. Mas talvez mais para frente eu vou conseguir falar um pouco mais de forma direta sobre isso. Vamos tocar? Vamos tocar. Então, aí a gente já tocou no ponto da captação, a partir dela vem o processo do desenvolvimento, né? Então é um ponto extremamente importante. Em todas as lives a gente vê a discussão com relação ao desenvolvimento, com relação a... E uma coisa tem me marcado, né? Primeiro é com relação à forma de se treinar, né? A gente já identificou que existem vários caminhos. Eu vi na live do Gibson, eu vi na live do Vilena, do próprio Greco, do Alcides, todos que estiveram aqui em outras lives. Ou seja, que legal. A gente já saiu daquela discussão que o bom é isso, que o bom é aquilo, que o bom é treinamento analítico, que o bom é treinamento... A gente já saiu dessa discussão. Eu acho que é uma discussão já quase vencida. Mas agora a gente já identificou que existem vários caminhos. Ponto. Já está batido. Ok. O próximo passo, eu vou fazer a mesma analogia do Gibson, vou fazer a mesma analogia de outros profissionais que passaram por aqui. Chegar à Feira de Santana, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de carro, eu posso ir de helicóptero, eu posso ir de avião. Ou seja, existem várias formas e caminhos para me chegar à Feira de Santana. A mesma coisa para treinar futebol. Ótimo. Qual o próximo passo da gente enquanto profissional do futebol? Enquanto sociedade como um todo? Eu preciso entender que cada caminho me gera uma adaptação, uma reação em tempos diferentes. Se eu entender que eu preciso da mesma preparação para chegar em feira, quem vai de moto e quem vai de bicicleta, eu estou negligenciando as adaptações e as competências para tal. Se eu entender, e o tempo, né? Se o cara que chega de moto e de bicicleta, ele não é no mesmo tempo. Então a gente precisa levar a variável que eu falei no início lá sobre tempo e intensidade e trazer para esse contexto também. Já sabemos que existem vários caminhos, mas a gente ainda agora precisa discutir que existem várias adaptações, que existem várias reações, e que existe um tempo diferente para cada caminho que eu sigo para treinar futebol.
A partir daí a gente começa a fazer uma... Por isso que eu falo do avanço, toda discussão ela é válida. Então, agora a gente discute um pouco sobre isso, né? E aí a gente falou muito, eu vi em algumas lives, que existem alguns princípios básicos, né? Eu vou me atentar a um, porque a gente não consegue falar todos os princípios aqui. E um dos princípios básicos é prazer, gostar. E aí uma frase do Alcides me marcou, Alcides e o Greco, eu acho. Que o prazer e o gostar não necessariamente é ter vontade. Pô, mas por que isso? Ou seja, a gente tem uma ideia assim, ó. Se o atleta tem um prazer pelo jogo, quem discorda disso? Ninguém. Mas não necessariamente ele tem prazer pelas diversas formas que a gente ensina. Consegue entender a questão? Porque a gente pega uma informação, não, o atleta gosta de jogar futebol, o atleta gosta de jogar bola, mas não necessariamente ele gosta dos diferentes métodos de treino. Quando eu começo a entender isso, eu começo a entender que existe o prazer, mas ao mesmo tempo eu preciso influenciar a vontade do atleta realizar determinadas tarefas ou determinadas demandas. E aí o Greco, acho que o Greco foi o Alcides, falou assim, às vezes o cara tem a habilidade, tem a competência, mas o cara não tem a vontade para executar. Ou seja, porque em algum momento a gente está negligenciando o prazer pelas diversas formas de se ensinar. Consegue entender? Então essa é uma reflexão que tem me batido na tecla. Eu já entendi que tem que ter prazer, mas tem que ter prazer também pelas diversas formas de ensinar. E aí eu vou falar um pouco da interpretação na base, né? Como é que se dá essa interpretação na base? Normalmente a gente acha que o atleta, por estar no Bahia, por estar no Flamengo, por estar no Barcelona, ele tem que ser submisso àquilo que eu preciso fazer porque ele é funcionário, porque ele é isso, porque ele é aquilo, e porque ali já estão os melhores, e porque ali só tem quem gosta de jogar futebol. E normalmente a gente negligencia. A gente é egoísta. A gente é egoísta ao ponto de dar o treino pra gente em alguns momentos. Ou seja, eu dou o treino bonito, protocolado, organizado, mas em alguns momentos, ou em boa parte dos momentos, eu negligencio o sentimento do atleta. Então, isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção com relação a essa questão do prazer pelo jogo, né? Eu acho que agora a gente precisa caminhar prazer pelo treino, né? Então, a gente tem discutido muito o treino, a gente fala prazer pelo jogo, mas o atleta ele precisa ter prazer também pelas diversas formas de treinar, e aí é um desafio nosso, de trazer isso que ele entende quanto o jogo, de trazer as ferramentas do jogo para que a gente possa ensinar e que seja prazeroso e que o aprendizado se torne de forma rica. Então, esse era o primeiro ponto sobre essa questão do... Estão todos me ouvindo? Ouvindo bem, tá ótimo. Ah, legal. Então, a partir daí entra numa variável que talvez resuma muito da minha fala com relação à formação, né? Que é prazer por formar individualmente. A minha fala vai passar por isso aqui, prazer por formar individualmente. Aí a gente pensa assim, esportivamente, né? Quando a gente fala de individual, as falas do futebol como todo é que a gente só vai formar esportivamente e individualmente baseado nos elementos técnicos. Ou seja, o que é que me leva a uma reflexão agora? A gente está voltando à discussão da importância do individual. Para mim está claro isso. A gente está voltando para um ponto assim, ó. Vamos recuar aqui. A gente recebeu milhões de informação ao longo do contexto tático, ao longo do contexto do jogo. Mas em algum momento não foi culpa do conhecimento, de quem compartilhou, foi de quem recebeu. A gente deixou de lado componentes individuais importantes. E assim, me preocupa, Jada, e a todos que estão me ouvindo, é que quando eu penso que essa discussão voltou à mesma. E ela não voltou à mesma. Ela voltou com um grau de complexidade diferente. Porque agora, para mim, não cabe pensar o jogador esportivamente só pela parte técnica. Quando eu falo técnica, é baseado nos fundamentos. Fica parecendo que quando a gente fala, vou formar o jogador melhor individualmente, eu só vou formar ele passar bem, receber bem, chutar bem. Então, está parecendo que... Ou seja, a gente avançou também na discussão do individual. E essa é a minha grande reflexão. Que a gente se permita a olhar para o jogo coletivamente e perceber que existem vários componentes exclusivos do elemento tático, que é individual. Que está relacionado a uma tabela, que está relacionado a uma ultrapassagem, que está relacionado a uma flutuação, que está relacionado a vários outros comportamentos. Entenda? Então, a gente volta numa discussão individual, só que com a outra roupagem no sentido da complexidade. Se eu voltar com a mesma discussão, achando que a gente só tem que formar os jogadores
tecnicamente, que eu falo com relação ao fundamento, a gente volta na mesma discussão. Mas eu acho que a gente não está voltando para essa discussão. A gente volta para uma discussão um pouco mais ampla, um pouco mais complexa, e que esse formar individual ganhe um link maior com o jogo e com aquilo que ele faz durante o jogo. E aí, assim, né? A gente percebeu que tudo se tornou importante. Então, cada live que eu ouço, cada livro que eu vejo, cada história que eu vejo alguém vendendo a importância de algo. Ou seja, se você pegar 200 lives, cada uma vende a importância de alguma coisa. Vende a importância da formação humana, vende a importância do treinamento mental, ou seja, tudo se tornou importante, né? Qual é o grande desafio nosso quanto professor e treinador? É quando. E aí eu vi uma frase do Alcides que me marcou, né? O problema não está no como agora, não está mais no como, nem no porquê mais. Ele tocou no ponto assim, o que é determinante agora é a gente entender quando. Quando eu faço a intervenção. Quando eu ensino determinado tipo de conhecimento. Quando eu faço isso. Quando eu coloco em prática aquele conhecimento que eu vi em uma tal live. Ou seja, a gente chegou no ponto que tudo se tornou importante. Beleza, avanço da ciência, avanço do desenvolvimento da sociedade. Agora a gente precisa caminhar para saber quando eu aplico isso. Quando realmente isso é viável para meu contexto, entende? E aí eu me remeto a outro processo, né? Que é com relação à criatividade. Tudo volta que é importante a criatividade, que reforça a importância da criatividade, e eu sou extremamente... Mas assim, será que a gente vai matar o processo? Será que a gente vai resolver o problema da criatividade no treino de 50 minutos por dia? Sendo que o atleta é o mesmo que recebe essa quantidade de informação que a gente acabou de discutir aqui, que a gente produz em 2 dias o que a geração produziu do início da civilização até 2003. Ou seja, o atleta também é esse cara que recebe esse tipo de informação. O atleta também é esse cara que perdeu a autonomia para diferentes coisas. Ou seja, me preocupa quando a gente leva o pensamento da criatividade pelo viés do treino, puramente do treino. E aí a gente tem discutido muito sobre o cenário atual que a gente vive, em especial no clube, né? O quanto a gente também influencia na falta de criatividade fora do campo. O quanto que a professora do colégio influencia, o quanto que o pai influencia, o quanto que o avanço tecnológico influencia. Porque se a gente achar que a gente vai resolver deixando jogar, fazendo jogos inteligentes, é muito pouco baseado em um contexto extremamente amplo que é a criatividade. Então a gente precisa levar em consideração o tempo todo que cenário é esse que a gente vive hoje perante essa tal criatividade, né? E aí agora eu vou avançar para o elemento mais prático, né? Se é que eu não consigo, se bem que eu tenho uma dificuldade de separar aqui o que eu estou falando que é teoria e o que é prático, né? Tem gente que tem uma competência melhor que eu. Tem gente que tem uma competência melhor que eu para identificar o que é teoria e o que é prática. Eu estava refletindo esses dias, né? Quando eu acabo o treino e eu sento numa sala com todas as pessoas da minha comissão para discutir o treino, a gente está sendo teórico ou a gente está sendo prático? Quando eu chamo o cara para dentro do campo e para fazer uma intervenção e bato o papo com ele de 5 minutos, eu estou sendo teórico ou estou sendo prático? Por que eu estou fazendo essa reflexão, né? Eu acho que tem gente mais competente do que eu para tentar me dizer onde começa a teoria, onde acaba, e onde começa a prática e onde acaba. Eu particularmente não consigo. Então... Eu vou fazer uma brincadeira aqui, Nando, e deixar para a galera da live aí também. Você falou enquanto treinador, né? Onde é que começa a sua teoria quanto a prática? Vamos botar para um atleta do Sub-17, você citou aí, quando é que para ele é teoria e prática ele está jogando, né? Bota ele jogando e fala o que é teoria e o que é prática. Será que ele corre só com a teoria ou ele corre só com a prática? Mas vamos lá, avança aí. Eu acho que tem gente mais competente para mim do que eu para falar sobre isso. Eu, particularmente, eu não consigo identificar. Mas, enfim. E aí, eu vou levar agora para o ambiente do nosso dia a dia, né? De uma reflexão que eu tenho feito lá desde o Sub-14. Em alguns momentos ela se perde, outras retoma. E aí eu lembro de convicção. E aí eu lembro de propósito. E aí eu lembro de autoconhecimento. O que é que me chama a atenção desde o início que eu me entendo por gente? Eu gosto de pessoas. Eu gosto de ajudar pessoas. Eu gosto de influenciar pessoas. Eu, às vezes, faço muito mais para as pessoas do que para mim em determinados momentos. Mas aí eu entendo que quando eu estou fazendo para ela, eu estou fazendo para mim também. E aí eu volto pro processo de treino, né? Falo, rapaz, eu não posso perder a convicção de impactar a vida dos indivíduos. E de forma individual. E quando eu falo isso, o que é que eu estou dizendo, né? Eu tenho visto uma certa discussão com relação ao avanço do jogo, ao avanço dos princípios, ao avanço do que é geral, né? E por que
as pessoas enquanto treinador e já invadiu o ambiente da escolinha, é muito melhor fazer o que é geral. Porque é o que todo mundo olha, é o que todo mundo vê, é o que é palpável, é o que eu consigo fazer em poucos dias, é o que eu consigo fazer em 5 sessões de treino. Ou seja, o que é geral tem muito a ver com promoção também. Então, para mim, como treinador, é muito melhor que meu time circule a bola do que primeiro eu ensine os pormenores da circulação. É muito melhor que eles estejam compactos, mas eles não tenham vida individualmente. Eles não têm comportamento individual que permita eles, em outro momento, também se compactar. E aí eu vou trazer uma reflexão. Eu vou pular ela e eu volto. Me lembro de trazer essa reflexão, né? Ou seja, o que é que eu entendo enquanto conteúdos, eu vou falar em especial ofensivo, gerais. Posse de bola, circulação, amplitude, profundidade, troca de posição. Ou seja, tudo isso está envolvido a um contexto geral e amplo do processo ofensivo. Legal. E aí, quando você olha para um prédio, pronto e você entra no elevador e tal, você esquece que ali é o geral, é o que você consegue ver, que ali é a estética. Mas e quem fez? E quem vai fazer a encanação? Quem vai rebocar? Quem vai passar os fios que você não consegue enxergar? Quem vai fazer o que é básico para se jogar futebol em diferentes idades? Se a gente continua se promovendo enquanto jogo, continua se promovendo enquanto treinador, de mostrar aquilo que todo mundo quer ver. Então, essa questão do básico, né? A gente podia discutir aqui sobre o que é básico dentro do processo ofensivo. Então, eu poderia citar, dentro do elemento de ajuste de corpo, 5 componentes. Dentro do elemento de recepção, 8 componentes. Porque eu entender. Nando, falhou um pouquinho só, mas parece que voltou agora. Né? Então, me faz todo sentido entender o que é geral, que a gente avançou nisso, as informações chegaram, mas agora a gente entendeu os comportamentos individuais que tornam o geral real, vivo, que tenha identidade, enfim. Ou seja, por isso que eu falo que a discussão não voltou à mesa, e porque eu estou compartilhando com vocês essa reflexão, né? Eu durante a quarentena, eu estou distribuindo minha atenção especial para jogos, assim, e eu tenho pegado jogos diferentes. Tá mudo ainda? Não, eu acho que não. Eu acho que foi só no momento que eu falei que parou. Aquele delayzinho. Vou esperar só um pouquinho para ver se volta ao normal. Essa galera dá ok aí. Tá ok o áudio? Pra mim tá beleza. Vamos pro jogo. Vamos nessa. E aí, por que eu tô fazendo essa reflexão também? Porque eu também tô vivendo ela nesse momento, né? Tô distribuindo tempo para poder discutir com diferentes pessoas que estão no meu hall de amigos, mas discutir o indivíduo, discutir os comportamentos individuais que torna real o comportamento ofensivo. Então, eu estou nesse momento de resgatar algo que eu tinha como convicção desde quando eu estava na escolinha, desde quando eu estava nas idades mais novas. Então, eu não posso se perder isso dentro do 17, porque eu sei que é uma categoria que já está no avanço de jogo a nível geral, diferente da 15, mas eu preciso continuar entendendo que comportamento individual eu consigo ainda afetar naquele indivíduo, entende? E aí eu vou trazer para vocês uma reflexão que aconteceu comigo, né? E aí eu vou encerrar ela com esse caso e a gente abre para discussão. O grande problema é que eu tenho visto que a gente tem usado o extremismo para poder travar o processo. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo ainda entre sub-14 e 15 com um atleta. A gente entendeu que vou falar de um comportamento. A gente entendeu que é importante o atleta olhar por cima do ombro, fazer esse comportamento, de mapear o local que ele se joga, né? Então a gente entendeu a importância. Então isso foi passado de forma muito exacerbada em diferentes informações que era importante o atleta mapear o ambiente de jogo. E eu bebi dessa fonte, né? Eu bebi muito dessa fonte. E lá no 14 e 15 a gente criava diferentes abordagens para poder estimular esse movimento do pescoço, né? Só que quando eu vou ver os outros profissionais, e até eu em algum momento, o que é que a gente faz para treinar isso e para ensinar isso, né? A gente começa a mostrar o vídeo de jogadores no alto nível que faz isso com certa frequência, né? E aí, eu já fui um deles, né? Talvez não desse comportamento especial, mas eu já vi pessoas fazerem isso. Que é... Pega o vídeo do Sérgio... Acho que tem alguém falando aí na sua sala, né, Jota? Tá me ouvindo?
Vou tocar. Tô te ouvindo. Então, a gente começou a pegar esse comportamento que é importante e a gente pega um exemplo do alto nível. Aí eu pego um exemplo desse comportamento do Sérgio Busquets. Certo? E eu vejo que Sérgio Busquets olhou por cima do ombro 6 vezes para receber uma bola. E aí eu levo para um menino de 14, 15 anos que é importante pescoçar. E aí eu vou treinar sobre ajuste de corpo, que é nada mais é que ajuste de corpo para recepcionar. Eu vou definir o ajuste de corpo só para recepcionar nesse sentido. Vou reduzir nesse sentido. Ou seja, eu ajusto o corpo, pescoço, ajusto o corpo para receber um passe. Mas eu mostro o vídeo do Busquets, que deu 10 pescoçadas, 8 pescoçadas. O que é que isso impacta no atleta de 14, 15 anos? Que eu preciso fazer isso e que eu preciso fazer isso muito. Só que eu negligencio que Busquets está no nível de jogo muito à frente do atleta de 14 anos. E que às vezes ele deu 6 pescoçadas para ver coisas que seu atleta de 14, 15 anos não vai ver. E você precisa entender que se você está treinando pescoçar para ajustar puramente o corpo, não necessariamente eu preciso dar 10 pescoçadas. Porque às vezes para aquele atleta naquele momento vai atrapalhar. E aí eu tenho um caso. Eu tenho um caso de um atleta em especial na minha categoria. Como esse atleta chegou no meio do processo para frente, ele caiu em um ambiente onde todo mundo fazia. E confesso a vocês que às vezes até de uma forma exacerbada. O que é que o atleta inteligente vai fazer para poder estar no meio e ser valorizado? Ele vai fazer também. Só que ele não tem um conhecimento prévio disso. E aí eu comecei a entender ele. E aí eu fiz algumas intervenções com ele, assim, foram bem legais. Tipo, você tá olhando 10 vezes para poder receber uma bola e tal. E eu comecei a recortar as ações dele. Que ele começou a errar passe e domínio. Ou seja, eu estava atrapalhando aquele indivíduo, pedindo para ele olhar por cima do ombro, mas eu estava perdendo algo que é tão importante quanto, que é recepcionar bem e passar bem. Porque se você me disser que olhar por cima do ombro 5 vezes é a mesma de uma, isso motoramente gera outra adaptação. Eu estou distribuindo atenção para outro tipo de mecanismo. Então, por que eu estou dando esse exemplo, né? Que ele é bem prático. Que a gente, às vezes, usa o extremo não para potencializar o processo, para travar ou atrapalhar. Então, esse exemplo que aconteceu comigo foi bem marcante. Eu gosto de falar ele porque, assim, a gente tem que ter cuidado quando a gente avalia os jogadores em alto nível e comportamento em alto nível, de entender que aqueles atletas estão em um momento diferente também. Inclusive, tem uma tabela do Garganta que é bem legal, que permite dizer em que momento cada jogador se encontra dentro da fase, como ele se comunica. E o Thiago falou, e quando, né? E quando eu ensino isso? Ou seja, eu estou tentando ensinar para o atleta só recepção e passe. Aí eu peço um ajuste de corpo, eu peço para ele pescoçar, beleza, importante. Mas eu pego uma ação de Busquets que ele estava pescoçando para ver a linha do adversário, para ver onde estava Messi, para ver onde estava o terceiro homem. Ou seja, Busquets já está num nível muito elevado e aí ele sabe para que olhar. Aí depois disso eu comecei a gerar reflexão assim, eu falei, comecei a perguntar aos atletas, está pescoçando para quê? Está captando que informação? Ou está só fazendo o movimento de pescoço? Eu estou pegando um elemento específico, mas representa vários outros que a gente acaba extraindo, mas a gente não tem a sensibilidade de identificar o momento que a gente está. Então eu queria encerrar essa minha reflexão com relação a todo esse contexto. Acho que eu já falei demais e vamos abrir aí para a discussão. Cara, pessoal, vocês estão vendo aí, né, o Fernando Oliveira é muito a contribuir, agradecer muitíssimo já antecipadamente as contribuições que o Fernando está fazendo nessa tarde de hoje, e cada encontro é um encontro de mais aprendizado, né? Quando a gente vai bebendo dessa fonte, dessa água, ela sempre desce de uma maneira diferente, ou mais quente ou mais gelada, ela nunca é igual. Então, Fernando, tem algumas questões que eu queria, na verdade, trazer aqui para o nosso diálogo, e as pessoas que estão nos ouvindo também podem participar nesse momento agora. Sabendo que a gente teve alguns problemas de conexão no início, então a gente atrasou um pouquinho o início da live, também a gente pode ser que aconteça agora, né? Eu perdi aqui o tempo, confesso, em relação à live do Instagram, e depois de uma hora cai, né? Então, se der esse tempo, eu vou avisar vocês e a gente volta. Na verdade, meu comentário é rápido, Nando, e depois você já vai olhando até as perguntas que tiverem aí surgindo. O que eu sinto, e diante da sua fala isso fica bem claro, você faz uma síntese muito interessante, pelo prazer do formar, pelo prazer de dar o treino, né? O prazer de receber esse treino, de evoluir, né? O prazer pelo jogar.
tudo isso está dentro de um contexto muito amplo, e você fez toda essa trajetória de fala, deixando e permeando e atravessando essa importância do contexto do ambiente, do contexto social e tal. E a gente lá no início falou sobre produtivismo, né, e que está envolvido muito na nossa sociedade atual, vamos produzir, vamos ter volume, vamos... E aí a gente vai deixando realmente algumas coisas para o segundo plano. Inclusive, fazendo interpretações injustas, muitas vezes, de algumas questões que exigem uma profundidade maior. Uma é conhecer melhor o ser humano, entender melhor o ser humano. E mais algumas coisas de interpretação histórica também dentro da nossa área, né? Trazendo agora para a parte específica. Por exemplo, esse debate tática versus técnica. Então, é um debate que ele permeia ainda muitas ações nossas, mas há um equívoco histórico de interpretação. E eu consigo perceber isso, e na sua fala você deixa muito claro. O Bruno Pivetti, ontem, eu fiz essa pergunta para ele, né? Ele, em 2012, publicou o livro Priorização Tática, e eu perguntei para ele se ele escreveria de uma forma diferente. E aí ele falou, não escreveria de uma forma diferente, porque o que está ali é a teoria. Agora, o que eu venho fazendo diferente são as minhas práticas. Então, eu estou relendo o meu livro, um exemplo. Ele não falou isso, mas é como se você estivesse relendo todos os dias o livro que te foi apresentado, ou seja, as teorias que te foi apresentado. E quando você relê na parte prática, de vivência, de aplicar. E aí ele faz esse comentário. Então, quando a gente vê essa discussão técnico versus tática, e ainda essa discussão que pode ser um atraso na cabeça de alguns, ser necessidade do debate para os outros, ser algo que precisa ser avançado na cabeça de outros, mas de qualquer forma, nós vivemos num contexto de futebol brasileiro muito diverso, tem pessoas que têm acesso ao conhecimento. Você falou das lives, né? As lives estão dando mais informação, não significa conhecimento. Porque você transformar em conhecimento significa você entender os conceitos, os princípios de cada coisa, e mais importante é você materializar isso. Então, assim, esses equívocos históricos de interpretação do conflito tático e técnico, como se você estivesse ensinando procedimentos táticos, um entendimento tático, você estivesse abrindo mão de ensinar técnica e gestual, você toca nesse assunto de maneira rápida, mas você pode avançar depois. O outro equívoco histórico que tem a ver, de repente, com a falta de respeito aos saberes, que é essa questão de teóricos versus práticos. Então, quando a gente começa a desrespeitar os saberes que existem, né, e existe o saber popular, o saber científico, existe mais outros diversos saberes aí, de repente, que estão postos, e uma coisa que você demonstra para a gente no dia a dia, e dá para ver na tua fala, que eu acho que é o grande X da questão, é o processo de sensibilidade. Então, se a gente não tem sensibilidade, que é o quando, né, que você trouxe do Alcides Scaglia. Então, se a gente não tem essa sensibilidade, não vai adiantar um fantástico desenvolvimento intelectual, não vai adiantar eu dominar de matemática, de português, de história, de processos cognitivos, de entender de tudo, se a gente não tem a sensibilidade para o quando. Né? Lógico que o como vai permear sempre, mas o quando, né? Porque essa sensibilidade, para mim, é o que vai diferenciar no futuro, Nando. Vai chegar um momento que o conhecimento de priorização tática, de Vitor Frade, de processo de organização ofensiva e defensiva, que era uma lacuna no futebol brasileiro, ele vai chegar. Não adianta você que está ouvindo a live aí ficar dizendo assim, não, mas vamos voltar para o passado. Gente, o processo científico, as teorias, as pesquisas, ela vem para qualificar o ser humano. Agora, o ser humano, ele pode utilizar isso de uma maneira errada. A gente está aí com as informações da pandemia na mesa, o processo científico está trazendo as informações, mas cabe àqueles que estão tomando a decisão ter a sensibilidade do como e do quando. Tá? Então eu volto para você, que eu queria fazer esse comentário e deixar você muito à vontade. E tem algumas perguntas aqui sobre tomada de decisão, inclusive reforçar, né, que daqui a pouquinho a gente vai estar com o Guilherme Machado, vai estar falando também sobre isso, o que não impede Fernando falar, viu? Pelo amor de Deus, vamos ouvir. Que é o Thiago, foi o Thiago, né? Eu não ouvi, espera aí que eu vou voltar. O Thiago, na verdade o Thiago não perguntou, ele reforçou, né? Reforçou. Lisandra que fez uma pergunta aí. Só reforça a diferença da quantidade de decisões tomadas em diferentes categorias, exatamente. Essa da Lisandra é bem legal, né? Você fala da componente da análise, mas para mim eu vou tentar levar ela para um âmbito ainda mais geral, né? Primeiro, como a análise de desempenho tem contribuído nesse processo de qualificação da técnica e da tática individual? Vou começar primeiro por essa. Primeiro, eu preciso entender qual é a definição de tática individual. Porque pode parecer que todo mundo tem a mesma e não tem. Por exemplo, para alguns autores, ou para boa parte dela, tática individual
são ações que acontecem na ação direta de 1 para 1. Ou seja, portador da bola e defensor direto. Tudo que acontece com esses dois, boa parte dos autores define isso como tática individual. Aí me vem uma outra reflexão, em cima da tática individual, que é essa que a gente usa. Aí a tática de grupo até 3 jogadores, aí a tática coletiva acima disso, até 5, enfim. Por exemplo, a tabela, dentro dessa perspectiva, não é uma tática individual. Porque eu preciso, no mínimo, 3 elementos. Não existe tabela com 2. Eu preciso ter um cara que passa, um cara que vai devolver a tabela e um cara que vai tomar a tabela. Ou seja, isso é uma tática de grupo. Porém, eu consigo entender que dentro de uma tática individual ou tática de grupo, existem vários outros comportamentos individuais. Que não é a tática individual. Se a gente levar a consideração da tática individual no elemento do 1 para 1. Então, dentro desse contexto de tática de grupo, de tática coletiva, a gente tem discutido muito, eu tenho discutido muito com alguns amigos, com o Wendel, com o Lucas, com o Gabriel, a gente tem tentado encontrar uma definição que nos permita ser mais aplicável, né? Ontem a gente até discutiu muito sobre escalas, né? Lá o José Guilherme fala muito em escala, né? Para não entrar nesse conflito da tática, né? Então ele fala escala individual, escala grupal, escala setorial, intersetorial e escala coletiva. Então ele parte desse elemento para não haver esse conflito de que tática individual é o elemento só do para 1, mas existem outros elementos que estão executando comportamentos individuais. Então, voltando na fala da Lisandra, né? É importante que a gente perceba a definição disso, para a partir disso a gente contribuir. Aí, com relação à tática individual e técnica, por exemplo, se eu entendo a tabela, eu preciso entender o que da tabela tem de técnica. Eu sei que a tabela é uma componente tática. Existe a capacidade de antecipar, de decidir, de executar, de interpretar. Tem um elemento tático por dentro da tabela, certo? Mas, na mesma medida, tem um elemento técnico que faz a tabela acontecer. É um passe de primeira de pé esquerdo, é um passe de primeira de perna direita. É um passe firme no pé da frente. Quantos elementos técnicos está inserido na tabela? E aí, dentro do elemento tático, a nível de decisão, tem time da tabela, quando eu atraio o cara, enfim. O que é que eu tenho feito um exercício muito grande, né? Eu tenho pegado todos os comportamentos individuais, seja do zagueiro, do lateral. Tenho até feito um estudo bem legal. Em outro momento a gente vai discutir sobre esse estudo. Eu tenho recortado todos os lances do Sub-17 do Bahia, a nível individual, de comportamento que a gente definiu indescritível, que a gente chegou assim, tudo se tornou importante. Ou seja, a gente quer ensinar tudo do beirada para o lateral. Quer ensinar tudo do volante para o zagueiro. Mas agora eu estou caminhando por outra esfera. Eu estou tentando encontrar o que é indescritível, que está à frente do importante. Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Jadson Barbosa, estamos aí com o professor Fernando Oliveira, técnico do Esporte Clube Bahia, categoria Sub-15. Professor Fernando Oliveira, que vem falando aí sobre o futebol que se ensina, o futebol que se aprende no Brasil e dando com suas contribuições. Infelizmente aí o Instagram tem 1 hora de live e caiu, né? E a gente está voltando aí para esse momento, o Fernando está concluindo aí suas considerações sobre as perguntas aí que estão surgindo na nossa live. Pergunta surgiu de Lisandra, que é analista de desempenho aqui do projeto FSA Esporte Clube. Saudar a todos vocês, agradecer a presença de vocês aqui neste momento e vamos já voltar com o Fernando Oliveira para ele estar concluindo aí a resposta da Lisandra. A ação que nós estamos desenvolvendo, que é Conhecimento Solidário, tivemos aí 11 palestrantes envolvidos nessa jornada e estamos na penúltima live com o professor Fernando Oliveira e daqui a pouquinho a gente vai estar com o Guilherme Machado. Em nome do Programa Encaminhar Ação Cidadã, em nome da Universidade Estadual de Feira de Santana, da Associação FSA Esporte e Cultura e do FUTCOM, a gente agradece a todos vocês, muitíssimo, e agradece também ao professor Fernando Oliveira, que está aqui disponível para socializar o conhecimento com a gente. Fernando, acabou caindo, eu estava aqui anotando as coisas e não vi a contagem do Instagram, né, que ele bota ali 20 segundos, 30 segundos para a gente sinalizar. Mas consegui salvar, compartilhar, e essas lives vão estar todas, né, no canal do YouTube do FUTCOM. A gente vai estar divulgando por lá e vai estar organizando aí para quem quiser retornar. Fernando, pode concluir, você estava respondendo a questão do Lisandra, pode ficar bem tranquilo, da Lisandra. Eu vou concluir, até porque toca em pontos que é extremamente importante
E eu tenho vivido esse momento assim de muita discussão com relação a esses dois elementos aí, técnico, tático individual, enfim. Estão me ouvindo bem aí, né? Estou te ouvindo bem. Então, beleza. Aí voltando, né, Lisandro? Então, eu preciso entender o que dentro desse comportamento, dessa tática individual que eu estou chamando, o que é muito da característica física, o que é muito da característica técnica, da característica psicológica. Então, quando eu entendo isso enquanto comportamento individual e eu consigo enxergar quais são os elementos ali técnico, físico, psicológico que estão dentro daquela ação, eu consigo contribuir de forma mais eficaz. Eu tenho costumado separar um elemento no sentido assim, característica é diferente de comportamento, certo? Então, por exemplo, a gente está dizendo que o zagueiro precisa ser rápido, veloz. Isso é característica. Velocidade por si só não faz nenhum zagueiro ser melhor zagueiro do que o outro. Ou seja, eu preciso dessa característica física, velocidade. A partir dela, para que eu quero a velocidade? É para retorno em velocidade, para conseguir marcar em linha alta, para conseguir recuperar em altas velocidades, para conseguir disputar corrida com o atacante, enfim. Dentro de uma característica física, eu distribuo comportamentos que são daquela categoria, que são coisas diferentes. Às vezes a gente chama a mesma coisa da mesma coisa, porque a gente faz isso com uma certa frequência, especial no Brasil, né? Então, é importante que a gente saiba disso, que característica é diferente de comportamento. Ou seja, normalmente força é uma característica. A partir daí, eu transmito característica em comportamento. Então, por exemplo, imposição. A gente fala que nossos zagueiros, por exemplo, precisam ter imposição. Imposição não é um comportamento. Imposição é uma característica. Mas como é que eu represento imposição? Eu ganho duelo aéreo, eu sou agressivo no chão, eu me imponho dentro da área. A imposição por si só não tem vida. A imposição é uma característica. Dentro disso, eu represento alguns comportamentos que represente essa característica chamada imposição. A mesma coisa dentro desse elemento físico, né? Então, eu estou o tempo todo fazendo um link dessas variáveis. E aí, eu estou nesse momento de construção do material, até para vocês ficarem cientes assim. O que é que eu tenho feito, né? A gente tem recortado todos os lances que a gente definiu por posição, que é extremamente importante. Aí, eu tenho recortado do 17, todos esses lances. Tenho recortado do profissional do Bahia, todos esses lances. Eu tenho recortado da Europa. A gente fez o desafio com os meninos aí com relação de montar a seleção do mundo. Eu peguei esses atletas que para eles são referências também. E a gente vai fazer um link desses comportamentos de forma progressiva, mas respeitando o momento do 17. Eu não preciso comparar o comportamento do 17 com o cara da Europa em alto nível. Mas eu preciso mostrar para ele que os caras também estão fazendo em diferentes níveis determinados comportamentos. Ou seja, e aí para fechar a resposta da Lisandra, não sei se eu estou conseguindo responder, quando ela pergunta como contribui, né? O analista tem contribuído muito no que diz respeito à quantificação. E eu tenho passado a gostar muito disso. Qual é o avanço em cima da análise nisso? É qualificar. Aí vai depender da competência do analista, da competência do treinador e da competência do processo que ele está inserido. Porque se ele não tem determinadas competências para poder avançar nesse sentido, ele vai ficar só na quantificação, que é importante para essa área também. Então, eu costumo normalmente fazer com que o objetivo do treino era recepção com o pé da frente. E aí eu peço para o analista quantificar isso em determinado atleta. Beleza. Se ele já tem a competência de entender aquele comportamento, ele vai quantificar e ainda vai qualificar. Então eu vou me sentir confortável de colocar o meu jogador sentado com ele na frente do notebook para ele não só falar dos números, mas ele dá vida aos números. Não vai precisar de mim lá. O que é que normalmente acontece? Os treinadores têm que fazer isso. Não porque os treinadores sabem mais, enfim, muito pelo contrário. Mas eu acho que a análise caminha para esse processo, para tentar também entender o comportamento, para dar vida aos números nesse sentido. Não sei se eu te respondi. Eu não sei se na segunda parte da pergunta dela era essa questão do analista, né? Se ficou algum ponto ainda aí sem responder. Registrar a presença aí do campeão brasileiro de 88 na live, professor Edinho Jacaré. Seja muito bem-vindo, meu amigo, à nossa live. Que responsabilidade, hein? Chegou na prorrogação. Chegou para decidir. Pessoal, se tiver mais algum ponto que vocês queiram dialogar com o Fernando aí, que a gente tenha perdido aí nas perguntas que vocês fizeram, infelizmente encerrou a live, eu não consigo voltar, né, para as perguntas. Mas tenha ficado algo aí que não tenha sido comentado ainda para o Fernando, vocês sinalizam. Tem uma segunda pergunta da Lisandra. Como? A segunda pergunta dela eu vou tentar responder aí. Né? Isso, eu vi que tinha uma segunda parte. A segunda parte é sobre como fazer ou como aplicar determinado conteúdo, né? Ou seja, o como fazer já tem a relação direta aí com aplicar o determinado conteúdo. O como, né, com relação aos processos, aí está muito mais balizado na metodologia, que é diferente de método, né?
Metodologia são as bases científicas que eu tenho acerca daquele tema. Então, isso é minha metodologia. Em cima dela, eu encontro os métodos, e métodos são os meios para poder atingir essa metodologia, ou esse plano ali. Então, o como vai depender muito da tua metodologia, que tu tenha as tuas bases científicas, as tuas bases, enfim, em diferentes esferas. A partir delas, tu cria os métodos para poder atingir esse determinado plano. Então, isso é muito do processo como todo, que é diferente do Bahia, que é diferente do Vitória, que é diferente do Corinthians, que é diferente, enfim. A gente precisa se pautar em algo enquanto metodologia, ter essas bases científicas, e a partir dela, e assim, o método, o legal, por isso que eu gosto mais de falar de método, né? O legal é que o método, ele bebe de diferentes metodologias, né? Então, isso para mim é o mais legal. Quando eu falo de metodologia, eu estou falando de uma metodologia específica, talvez utilização tática e tal, enfim. Então, o método, ele consegue beber de diferentes metodologias, mas você precisa criar as suas bases científicas para que você possa criar esse método, que é o como você vai atingir determinado plano para poder chegar. Beleza, estamos aí conversando com o professor Fernando Oliveira, professor técnico da categoria Sub-17 do Esporte Clube Bahia, dentro do evento Conhecimento Solidário. Saudar a todos vocês que estão aqui nessa live neste momento. Um abraço, né? Amigos, professores, colegas aí de vários espaços, inclusive sempre colaboradores aí do chão da quadra, do campo, pessoas que produzem conhecimento. A gente estava falando sobre isso, Fernando, nas lives, e muitas vezes os professores eles não têm tempo de sistematizar o conhecimento, de buscar leitura, estão sempre sobrecarregados ou de informações ou de carga horária de trabalho. E que o professor, o treinador, as pessoas que lidam com formação humana, elas precisam se dar o tempo, né, de ler, de estudar, porque ser treinador, ser professor, sem dúvida nenhuma, é uma conduta de quem precisa estar estudando, né, se atualizando, acompanhando aquilo que está sendo publicado cientificamente. Pode falar, Nando. Só contribuindo em cima disso que você falou, né? Que o professor, o treinador, às vezes não tem tempo para sistematizar, né? O que me deixa mais confortável dentro desse viés é saber assim, tomara que ele não esteja tendo tempo porque ele esteja aplicando, né? Porque também é uma forma de sistematizar. Também, então, perfeito. Então, às vezes eu falo assim, porque a forma como eu sistematizava o meu conhecimento, aquilo que eu entendi, é diferente de como eu faço hoje. Então, mas não deixa de sistematizar. Entende? Então é importante que a gente entenda também que existe esse viés da sistematização do saber, do conhecimento, porque senão a gente fica refém só do estudo propriamente dito, sentar na frente de uma live, sentar na frente de um livro, a gente perde as diversas possibilidades de aprendizado que está na nossa frente, né? Inclusive fazer. Fazer é uma sistematização do processo. Então, só para poder reforçar essa fala sua. E aí, só complementando, essa sistematização que você traz, né, da experiência vivencial, ela de alguma forma, quando eu falo isso, acaba ela não se repercutindo. É isso que eu não dá tempo o professor sistematizar, nem para ele retomar depois. Porque assim, surge ali um momento que a gente chama de pipoca pedagógica, estourou ali no campo, naquela hora, algo muito interessante que o meio trouxe para você. E por muitas vezes a gente não acaba conseguindo ter tempo de sistematizar isso para dar o salto qualitativo às vezes. E por muitas vezes a gente não tem tempo de refletir. Mas é uma sistematização sim. E na função de treinador, de professor, de mediador do conhecimento, de produtor do conhecimento, como você mesmo falou, quem está no chão ali está produzindo conhecimento também, a gente sistematizar e poder divulgar isso. Por exemplo, você traz esses elementos, muitos elementos da sua característica vivencial, e aí você está tendo a chance de sistematizar pela sua sensibilidade e pelo tempo que você se deu para isso. E aí, se a gente não fizer isso, a gente não faz isso repercutir e fica parecendo que é uma coisa que você está fazendo aleatoriamente. E não é. É algo que você sistematizou a partir da sua teoria e a partir da sua prática. Pessoal, legal. Nando, tá com você, tá? A gente vai caminhar aí para as considerações finais, que não significa o momento final da live. Você vai poder contribuir aí com algo que você gostaria de trazer sobre a temática e também falar sobre os momentos que nós estamos vivendo. Se tem mais alguma coisa para falar nesse sentido. Fica com você aí, meu irmão. Fechou. Eu vou tentar também caminhar para esse momento final, né? E aí trazer para vocês as minhas reflexões. Eu trouxe aqui muitas das minhas reflexões nesse momento, né? Dessa era exponencial da questão muvuca, dessa era exponencial do excesso de informação, dessa era exponencial de várias verdades sendo ditas ao mesmo tempo, enfim. E isso me pegou refletindo, me pegou conversando com alguns colegas, Jatos foi um deles, me pegou conversando em um grupo de colegas assim, com relação até que ponto eu consigo sair desse momento de forma melhor, né? Eu tô vendo assim, as pessoas falam, não, a gente vai sair melhor, beleza, a gente vai sair melhor se a gente fizer uso bom disso, porque senão seria uma teta, né? O tempo vai deixar a gente melhor, deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho, e a gente sabe que não
E a gente sabe que não é assim, né? Então, eu tenho feito muitas reflexões. Confesso a vocês que comecei a quarentena em uma intensidade e precisei desacelerar, precisei parar. E parar não tá, é o que eu falo dos livros, não é? A culpa não tá da quarentena, a culpa não tá da quantidade de lives, a culpa não tá nas pessoas que estão compartilhando as lives, muito pelo contrário. A culpa está em mim, e de eu me conhecer e saber até que ponto aquilo está me tornando uma pessoa melhor, um profissional melhor. É simplesmente fazendo um filtro, né? Então, tem sido um momento, eu tenho chamado a quarentena de oportunidade, né? Normalmente até em casa eu não costumo nem falar quarentena, é uma oportunidade para tudo, né? A gente tem feito coisas que dificilmente eu ia fazer. Eu estou conhecendo a minha filha de uma forma que dificilmente eu ia conseguir conhecer. Então eu tenho visto esse viés com relação à oportunidade, né? E aí, para finalizar, né, eu acho que conhecimento bom é conhecimento adquirido, né? Eu vi isso em uma live, eu acho que até do Carlos Amadeu que falou, pro Fila, enfim. E conhecimento bom, além de adquirido, é conhecimento compartilhado, né? E aí eu vou compartilhar com vocês uma frase que eu vi em uma das lives que eu entrei ontem, que é do Gabriel, que é treinador do Avaí Sub-17, né? Ele trazendo algumas reflexões no final da live dele, assim, me marcou muito. E tem a ver com isso, né? Aí eu estou trazendo esse avanço. Conhecimento bom e conhecimento adquirido. Conhecimento bom e conhecimento adquirido e compartilhado, né? Então eu vou compartilhar uma das frases dele, assim, com relação a como ele encerrou a live, né? Ele falou que a avó dele dizia a seguinte frase a ele. Que existia dois tipos de rio, né? Que o rio era legal porque muitas águas passavam por ele e o rio continuava limpo, né? Porque o rio age como passagem, né? Então, o que chega, sai de mim. O que chega, sai de mim. Então, o rio tem sempre a água limpa. Mas só que a avó dele dizia que também tinha um rio morto. E o rio morto é aquele que chega a água e fica ali, para. Normalmente a água é totalmente suja. Eu vi muitos rios assim. E aí, o que é que eu estou trazendo com essa reflexão, né? Do conhecimento, né? A gente é rios, a gente, na maioria das vezes, são pontes, né? A gente adquire determinado conhecimento que se a gente não consegue compartilhar em diferentes segmentos, dentro de casa, com os atletas, enfim, compartilhar não tem nada a ver só com a live, né? Mas se a gente não consegue compartilhar esse conhecimento adquirido, a gente vai virar rio morto. Que chega conhecimento e morre aqui. Chega conhecimento e morre aqui. Que a gente seja rios de águas limpas, né? Que entra água, sai água e a gente está o tempo todo transbordando a água limpa, né? Então, eu gostaria de encerrar minha reflexão nesse sentido. Eu espero que vocês tenham de alguma forma contribuído, não só com essa live, mas com esse momento, tenham aprendido com esse momento da quarentena. Eu, em algum momento da quarentena, me permitia enfrentar ela diferente. E uma das coisas que me ajudou muito para enfrentar ela diferente foi desacelerar e não querer ter controle de tudo. Eu, em algum momento da quarentena, eu me peguei pensando, falei, rapaz, eu quero ter controle até da live dos outros. Eu quero ter controle até do que o cara fala na live. Eu quero ficar chateado até do posicionamento do cara. Ou seja, nesse momento eu optei por agir da quarentena de forma diferente. E aí passa pelos 3 princípios assim que eu queria deixar para vocês assim marcantes, né? O autoconhecimento, a convicção e o propósito. Acho que isso tem que ficar. Talvez a nossa conversa bateu muito nesse sentido. E aí agradecer mais uma vez a Jadson pelo convite. Confesso a você que eu gosto muito de fazer isso, gosto muito. Tenho evitado em certos momentos por uma questão estratégica e por uma questão de autoconhecimento, convicção e propósito. Mas é importante que vocês saibam que eu sinto prazer em fazer isso, eu me sinto confortável em poder fazer isso. É uma das esferas que eu acredito muito na mudança, não só do futebol, mas da sociedade primeiro, dos indivíduos, das pessoas, é aquilo que a gente discutiu aqui. Então, isso é uma coisa que é marcante em mim e, com certeza, a minha responsabilidade, eu me sinto assim, né? A minha responsabilidade ela é muito grande quando eu sento em uma sala para poder falar, discutir, conversar com pessoas de diferentes perfis, diferentes conhecimentos e saber que, de alguma forma, eles distribuíram o tempo para poder nos ouvir, né? Então, agradecer a todos e tá contigo a bola aí. Pois é, pessoal, é uma live para além da compreensão técnica e tática, né? E isso é muito bom porque não é só demagogia nem hipocrisia que a gente vê por aí, e em muitos aspectos, e eu falo a nível do Brasil, né? A gente precisa realmente refletir sobre isso. Estamos aí vivendo um momento de crise política, né? Acabou de sair hoje pela manhã o pedido de demissão aí do Moro, e aí eu não vou fazer uma análise disso, mas dizendo para vocês assim, seja lá qual for o partido que a gente nesse momento, o que a gente sente é que a gente falta comando, falta uma diretriz para uma crise que é muito maior, que é uma crise sanitária.
e crise econômica e crise social. E aí eu fico muito preocupado, né? A importância da gente entender que a gente precisa formar melhores seres humanos para que essas pessoas possam ocupar os espaços de gestão, de liderança e que possam se preocupar com seres humanos acima de tudo. Então, o Fernando dá uma aula de que é importante, sim, ter intencionalidade pedagógica, dominar os conceitos, mas, além disso tudo, pegar a própria fala dele, gostar de gente, gostar de ser humano, gostar de relações, de interações. Isso nos faz crescer e nos faz bem. O professor Wellington, na live dele hoje, ontem, né? Foi tanta live que eu me confundi agora. Acho que foi ontem. Isso. O professor Wellington, ele trouxe uma contribuição, né? Professor aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana, comentando sobre um pensamento, né? Depois eu fui buscar na internet e tal, já está atribuído a quase mais 2 ou 3 pessoas esse pensamento. Mas, enfim, eu vou atribuir a ele, né? Que ele fala assim: a experiência é uma lanterna dependurada nas costas que apenas ilumina o caminho já percorrido. Eu achei isso fantástico. E aí eu me propus a pensar um pouco mais sobre essa lanterna, né? Uma lanterna no ombro que ilumina o caminho já percorrido, a experiência. E aí eu falei, poxa, em determinado momento, será que você não está desconsiderando a experiência para poder olhar para frente? E aí eu me incomodei com isso, ao mesmo tempo veio e disse assim, não, você pode ter outras lanternas. O que ele está querendo dizer é que uma dessas lanternas, ela está iluminando a tua experiência, a tua trajetória, que vai te ajudar, sem dúvida nenhuma, mas se você tiver uma lanterna no ombro apontando para frente. Então, isso vai te iluminar também, a experiência do olhar para trás, vai te iluminar e ajudar a projetar os seus próximos passos. É isso que eu entendo do futebol brasileiro, porque é isso que o futebol brasileiro é, ser humano, e o ser humano ele precisa olhar para o seu passado, para entender o presente e fazer perspectivas de futuro, com clareza. Então é isso que eu volto aqui a agradecer muitíssimo a Fernando, a provocação que ele traz o tempo inteiro, é uma provocação reflexiva, né, que nos inquieta, e eu acho que é isso que nos faz caminhar, né? A inquietação, a busca. Eu queria agradecer muitíssimo a Fernando a sua disponibilidade, né, por ter organizado o momento, por ter sistematizado esse pensamento para estar aqui com a gente hoje, colocado aqui a sua agenda, esse é um momento difícil da quarentena. A gente está atingindo aí várias pessoas, várias famílias ao longo dessas lives. A gente já tem uns dados aqui de quase 10 mil pessoas dentro de participação das lives do Brasil, da região e até do mundo, né? A gente teve pessoas da Argentina participando, da Noruega, professores, palestrantes, estudantes, grupo de professores que mandaram mensagem para a gente, dizendo que estão se reunindo, Fernando, para assistir as lives, discutindo depois em seus grupos de estudo e pesquisa, e a gente percebe que o impacto está sendo muito legal, e que bom que a gente está podendo fazer isso. Mas que bom também que a gente... Pode falar, Nando. Só em cima disso aí eu volto e você finaliza, né? Só para fazer uma reflexão com relação à comunicação, né? Eu tenho falado muito sobre comunicação, né? E o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que se comunicar. Então, eu tenho dito que a comunicação ela é o sucesso e o insucesso de qualquer empresa e de qualquer vertente que a gente puder imaginar. A comunicação ela tem a capacidade de te levar para o ápice como te levar para o fracasso. E assim, uma das coisas que tem me chamado muita atenção, não só nesse momento de quarentena, mas no esporte, na vida como um todo, toda vez que eu vou me comunicar com alguém, 2 coisas que me pegam sempre à tona, assim, que me faz em alguns momentos desacelerar, em outros acelerar, no sentido assim, eu preciso comunicar aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo. Se a minha comunicação não traz esses 2 elementos, não faz sentido se comunicar. Faz sentido algum no meu ponto de vista, entende? Então, isso tem sido uma coisa marcante, especial na minha função enquanto treinador, na minha função enquanto pai, na minha função em diversas esferas. É o tempo todo que a gente estiver comunicando, se você levar em consideração essas 2 variáveis, eu tenho certeza que essa comunicação, para além de ser algo palpável, vai ser algo muito real, muito prático, muito vivido, muito experiencial, enfim. Toda vez que eu estou se comunicando com vocês aqui, eu me pego na reflexão assim, será que o que eu estou falando é algo que eu vivo e o que eu acredito? Porque se não for, não me faz sentido eu compartilhar. Porque o resto que eu não acredito, ou que talvez eu não vivo, e se algo que eu não vivo, está lá, está no livro, enfim. Ou seja, algo que eu não conheço, algo que eu desconheço, enfim. Então, essa reflexão no sentido assim, comunicação para mim é viver o que fala e, para além de viver, acreditar, né? Então, acreditar e viver na comunicação é uma das coisas que me marca. Então, só para deixar claro isso, e eu tento transmitir toda vez que eu vou me comunicar essas 2 componentes. Parabéns, Fernando. Eu só tenho a agradecer, né, sem dúvida nenhuma, pela sua presença e
as contribuições foram maravilhosas, lembrando que, como eu vinha completar aqui a minha fala, no sentido das doações, né? Quem puder contribuir, lógico, a gente sabe que o momento é difícil, mas estamos aí com o Benfeitoria, né, que é um aplicativo de doação, e também com o depósito na Caixa Econômica aí da associação, que foi criada exclusivamente para receber as doações durante o evento Conhecimento Solidário. Então, em nome do Programa de Extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana, o Programa Encaminhar Ação Cidadã, PEAC, em nome do FUTECOM, que é o grupo de pesquisa da universidade, que o professor Fernando, inclusive, é colaborador, e da Associação FSA Esporte e Cultura, a gente encerra a nossa penúltima live do nosso evento Conhecimento Solidário, na segunda semana, e daqui a pouquinho a gente encontra vocês novamente com o professor Guilherme, da Universidade Federal de Viçosa, vai estar falando aí sobre a questão da tomada de decisão, processo criativo e do futebol. Então, mais uma vez, muito obrigado, Fernando. Boa noite, um abraço na sua família. Tamo junto, meu irmão, e vamos junto nessa trajetória. Conte conosco. Tamo junto. Boa noite a todos. Obrigado.